As máscaras de cada um. Márcio Fiorilo pelo Espírito Madalena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Querida, que surpresa! O que veio fazer aqui tão cedo? Não está de licença? Estava, meu amor, respondeu a jovem no mesmo tom de voz. Meu tratamento acabou e estou de volta ao trabalho. Você não sabe como fico feliz com essa notícia. Este escritório sem você não é o mesmo. Obrigada, respondeu Carla fazendo um esforço descomunal para não distratar a colega. Marina tentou ser agradável e colocou a jovem a par do que acontecia no escritório e de toda a agenda de Alfredo. Em seguida, começaram a trabalhar. Quando Alfredo chegou, ficou feliz em rever a secretária bem disposta. À medida que os funcionários iam chegando, passavam em sua sala para cumprimentá-la, o que deixou Marina furiosa. Ela detestava cenas afetivas, achava-as falsas. Até Kleber mostrou-se contente com a volta da colega. Na saída, ao entrar no carro de Marina, que já se acostumara a lhe dar carona até um ponto estratégico da cidade, onde ficava fácil para o jovem pegar uma condução para chegar até sua casa, comentou. Você bem que tentou, mas não conseguiu disfarçar o desagrado que a presença de Carla lhe causou. Nem me fale, não esperava a recuperação rápida daquela sonsa. Ainda não entendi por que você tem tanta implicância com Carla, uma vez que ela sempre a tratou bem. Carla é dessas mulheres sonsas, veste-se mal, oculta seus dotes físicos para manter o emprego. Você já reparou em como ela é sem graça? E depois, sempre faz o gênero boazinha, toda amiguinha, simpática. Marina, sabe que prezo muito sua amizade, mas temo que essa sua divergência com Carla a prejudique no escritório. Não se preocupe, tenho tudo sob controle, e depois, quem nos garante que Carla não terá outros chiliques e terá de se ausentar novamente? Kleber não respondeu, o que foi bem recebido por Marina, que dirigia pensando em dar doses cavalares do remédio que Rodrigo lhe dera para causar enjoos e problemas estomacais na jovem. Em pouco mais de 20 minutos deixou o amigo e foi para casa. Leonor arrumou-se a prumo, entrou em seu carro e ganhou a rua, sem dizer seu paradeiro. Era fim de tarde, o trânsito começava a ficar carregado quando ela encostou o veículo na porta da casa de Clarice, que já a esperava e dera ordens aos seguranças para abrirem o portão da mansão. Leonor cumprimentou os empregados e entrou no local. Ao descer do veículo foi recebida com um abraço pela amiga, que a conduziu até a sala principal de sua casa. Depois de se sentar e se certificar de que ninguém estava por perto, Leonor respirou fundo e foi direto ao assunto. Desculpe se fui incisiva ao telefone, mas minha mente está confusa. Acredito que só você pode me ajudar. Clarice abriu um sorriso, lembrou-se da primeira vez que viu Leonor, anos atrás quando Alfredo a apresentou para a sociedade, embalando a pequena Luísa no colo em um baile de Réveillon na casa de amigos em comum. Todos conheciam a fama da jovem por quem Alfredo se apaixonou, e muitos não lhe deram confiança, mas Clarice gostou dela, não se importou com o passado um tanto obscuro da jovem que, além de ter fama de bandoleira, não pertencia ao nível social dela. Foi com o coração aberto que se aproximou da moça e ficou durante horas conversando com o intuito de amenizar os olhares desdenhosos que as damas lhe lançavam. Entre nós não é preciso fazer protocolos de visitas, você é sempre bem-vinda em minha casa, respondeu com alegria. Obrigada, foi só por saber disso que vim, Leonor mordeu os lábios em sinal de nervosismo. Clarice permaneceu com o olhar de bondade, o que a encorajou a prosseguir. Bem, desde a última semana não consigo dormir direito. Depois da conversa que tivemos no aniversário de Rodolfo, algo está incomodando o meu coração. Não sou cristã, você sabe disso, mas as palavras a respeito do espiritismo não saíram de minha cabeça, gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre essa filosofia. Desculpe desapontá-la, infelizmente não domino muito bem o assunto. Rodolfo ficou muito abatido quando Luísa desencarnou e por meio de uma amiga conheceu a doutrina espírita. A partir daí, foi se aprofundando nos ensinamentos kardecistas e, claro, eu e Francisco decidimos acompanhá-lo a uma reunião e... Clarice fez uma pausa ao ver o ar de desapontamento estampado na face de Leonor,
mudou o tom de voz e com um olhar maroto comentou. Você disse que quer saber mais sobre a doutrina espírita. Por coincidência, hoje é dia de reunião. Façamos assim, fica conosco e vamos todos ao centro espírita. O que acha? Leonor pensou em recusar o convite, mas algo dentro dela a fez responder com alegria. Combinado, se não for incômodo, gostaria de ir com vocês. Incômodo algum. Sabia que Rodolfo reza todos os dias para que você e Alfredo conheçam a doutrina espírita. Quando souber que está interessada no assunto, ficará imensamente feliz. Agora vamos até meu quarto, preciso me arrumar para a ocasião. Leonor a acompanhou, seu coração estava leve. Clarice sempre foi bondosa com ela e naquele momento sentia que a amizade das duas se fortalecia. Em pouco mais de meia hora voltaram à sala. Quando Francisco e Rodolfo chegaram e souberam da novidade, vibraram de felicidade. Passava das 7 horas da noite quando os quatro saíram no mesmo veículo. A conversa fluía animada. Clarice passava a receita da torta que a empregada havia preparado para o lanche noturno com Leonor, enquanto Francisco e Rodolfo conversavam sobre os negócios da família. O tempo passou tão rápido que logo chegaram à pequena residência onde Antunes mantinha seu centro espírita. Em poucos minutos, entraram no local. Faltavam alguns minutos para o trabalho ser iniciado, e Antunes estava à porta, recebendo a todos com alegria. Ao ver Leonor, deu-lhe um abraço apertado e, sem perceber, uma discreta lágrima rolou por sua face ao dizer: Seja bem-vinda, minha amiga. Você não sabe o quanto sua presença me deixa feliz. Obrigada, Antunes, vocês falaram do espiritismo com tanta veemência que fiquei curiosa para conhecer um pouco mais sobre essa doutrina. Antunes não respondeu, havia chegado mais um grupo de pessoas que acabaram requerendo sua presença. Leonor olhou à sua volta, a sala era simples e ampla, havia várias cadeiras dispostas uma ao lado da outra, à frente, uma mesa retangular coberta com uma toalha branca, em cima um arranjo de flores, uma jarra com água, alguns copos e livros. Na parede, ao centro, um quadro pintado a óleo com a imagem de Cristo andando contente ao lado de duas crianças. De repente, começou a tocar, em volume baixo, a música Ave Maria de Gounod, o que fez todos relaxarem. Leonor deixou-se envolver pelo ambiente. As luzes se apagaram e ao fundo apenas uma lâmpada azul. Antunes leu um trecho do Evangelho e, em seguida, fez sentida prece pedindo a presença do mentor espiritual da casa e de todos os espíritos esclarecidos que ali trabalhavam em prol de encarnados e desencarnados. Logo um dos médiuns que estava sentado deu um soco na mesa e com a voz rouca gritou: Eu o odeio, Marcelo! Que feitiço foi esse que fez para me trazer a este lugar? Seu cretino! Antunes levantou-se da cadeira e indo na direção do médium disse carinhosamente, mas com firmeza no tom de voz: Não há feitiço nenhum, você foi trazido para este local abençoado para conversarmos. Só peço para não usar linguajar inadequado para uma casa de Deus. Deus, não me venha com essa, seu ridículo. O médium levantou a cabeça e se pôs a olhar fixamente para Antunes. João, ao reconhecer nele o companheiro do passado, deu uma sonora gargalhada e afirmou em zombaria: Antunes, agora entendi tudo. Marcelo armou o circo para o palhaço aparecer. Quem diria, você falando de Deus. Era só o que me faltava acontecer, você falando de Deus, Leonor assistindo e Marcelo ao seu lado com cara de bom moço, não me faltava mais nada. O espírito deu mais uma gargalhada e Antunes, não se deixando levar pela maledicência do comentário, respondeu: Sou eu mesmo, meu amigo. E não me envergonho do meu passado. Errei, aprendi com tais erros e agora dedico minha vida a mostrar ao meu próximo que é possível mudar, ser melhor, viver de forma digna, com paz e amor no coração. Assim como aprendi e recomecei minha vida, agindo no bem, você poderá fazer o mesmo. Nossa, fiquei comovido agora. Sabe que estou até pensando em ficar aqui com vocês. Você há muito tempo deixou a matéria. Está doente, precisa recuperar suas forças. Por que não segue nossos amigos espirituais?
Deixe a mágoa do passado ir embora, desate os nós do ódio que o liga aos desafetos do passado para que possa melhorar e ser feliz na morada do Pai. João não respondeu, olhou para Marcelo, que o fitava com carinho. Deixe Rodrigo em paz, de nada vai adiantar essa vingança contra ele em sua vida. Eu já lhe disse isso outras vezes. Ponderou Marcelo. João ficou pensativo e respondeu, ainda envolvido com a energia do médium que falava o que ele pensava. Posso até deixá-lo em paz, mas saiba que ele não vai desistir da vingança contra sua irmã. Pode até ser que não, mas se deixá-lo, você não será responsável por nada do que possa vir a acontecer com eles. Façamos assim, venha comigo, vamos rever os fatos passados e depois, se não quiser ajuda, vou deixá-lo seguir sem nenhuma restrição. Um fundo suspiro pôde ser ouvido sair da boca do médium. Antunes ainda pôde ver João sendo levado por 2 espíritos do local. Leonor olhava a tudo atentamente. Seu coração estava apertado quando um outro médium se fez ouvir. Ela se esforçou para prestar a atenção em suas palavras. Nesta noite abençoada conseguimos ajudar um irmão que havia muito tempo necessitava de nosso amparo e amor. Vamos agradecer a Deus pelo auxílio recebido e desejar a Ele uma vida nova, repleta de sabedoria e felicidade. A maioria das pessoas que estava na sala obedeceu, vibrando energias de amor que envolveram João, fazendo-o experimentar uma sensação nova e agradável. Isso contribuiu para que ele chegasse ao hospital do astral dormindo tranquilamente. Em seguida, as pessoas foram chamadas para as câmaras de passes. Leonor, que chorava copiosamente ao receber as energias que fluíam pelas mãos de um dos médiuns passistas, acalmou-se, voltando ao salão principal. Sentia-se flutuando. Minutos depois, Antunes encerrou a sessão agradecendo aos espíritos superiores a ajuda recebida. Quando as luzes foram acesas, as pessoas começaram a deixar o local e em pouco mais de meia hora restaram apenas Leonor, a família de Clarice, Carla e Antunes, que os convidou para tomar um chá em sua casa, que ficava na parte superior do salão, o que foi aceito por todos. A noite ia a esmo quando o chá foi servido por Antunes. Enquanto as senhoras sentavam-se à mesa, Rodolfo comentou: "Sinto que esta noite foi especial para nós." E foi. Nosso amigo espiritual conseguiu levar João para um pronto-socorro onde ele fará um tratamento. Se tudo correr bem, em pouco tempo ele estará trabalhando e vivendo em paz no astral maior. Leonor sentiu as pernas tremerem, não tinha dúvida de quem havia falado por meio da boca do médium, mas sem querer expor seus dramas íntimos na frente de todos, resolveu marcar uma hora com Antunes para conversarem sozinhos. Com essa ideia na cabeça, voltou-se para o amigo que sorvia o líquido quente encostado na pia e comentou: "Sei que meu irmão e João falaram hoje por meio dos médiuns. Não tenho dúvida, mas é tudo muito estranho. Ambos foram mortos e enterrados em cemitérios clandestinos, mas não vimos o corpo deles. Não chorei sobre o caixão de meu irmão, como fiz com minha filha. Nossa cultura manda que enterremos nossos mortos e quando não há corpo para ser enterrado sentimos um vazio ainda maior no peito. Parece que a pessoa vai voltar a qualquer momento. Isso é verdade. Passei anos com a sensação de que meu irmão bateria à minha porta a qualquer momento. Sofri muito com tudo o que nos aconteceu e ainda sofro. Agora, com a perda de Luísa, sinto que a vida está querendo me punir pelo passado." Antunes abriu um sorriso, sabia que Marcelo estava ao seu lado. E, conectando-se com os pensamentos do amigo, respondeu: "A vida não pune ninguém, somos nós que criamos o nosso futuro de acordo com nossos pensamentos e nossas atitudes presentes. O passado parece estar vivo em sua memória porque algo ficou mal resolvido e, enquanto tudo não for devidamente esclarecido, você continuará sofrendo, mas, lembre-se, tudo é perfeito no universo. Deus, em sua sabedoria, não traria o passado de volta por mero capricho. Chegou a hora de lidarmos com nossas emoções e sentimentos, expurgarmos os erros e aprender com eles para nos tornarmos melhores. Esse é o verdadeiro sentido da vida e é para isso que regressamos à matéria tantas vezes quanto forem necessárias. Nossa, tudo é tão novo para mim. Gostaria de poder conversar com você em outra oportunidade. Amanhã à tarde estarei livre.
Se quiser passar por aqui estarei esperando-a. Leonor agradeceu e após combinarem a hora, todos se levantaram e se despediram de Antunes, voltando às suas casas com a alma leve e a certeza de que trilhavam o caminho do bem. Alfredo acordou de mau humor. Olhou para o lado e viu que Leonor dormia tranquilamente. Sem fazer barulho levantou-se e fez sua higiene pessoal, arrumando-se para mais um dia de trabalho. Foi até a copa, onde Dolores já havia preparado a mesa para o desjejum. Ao vê-la colocando o bule de café em cima da mesa comentou: "Espero que esteja tendo um bom dia, Dolores, porque o meu já começou péssimo." Sua amiga chegou em casa no começo da madrugada dizendo que esteve no Centro Espírita de Antunes. Leonor sofre a perda de nossa Luísa, é normal que queira buscar consolo nessas doutrinas fantasiosas que falam sobre a vida após a morte. Alfredo serviu-se de uma xícara de café com leite, e a senhora, já acostumada com seu jeito, sentou-se à mesa, pois Alfredo não gostava de fazer suas refeições sozinho. Em seguida, pegou uma xícara e colocou um gole de café preto fumegante. O problema não é essa doutrina, pois até eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais a respeito dessa teoria aparentemente descabível. A questão é que ela chegou dizendo que recebeu notícias de Marcelo e que ele ajudava João, que estava fazendo não sei o que, perdido entre nós. Dá para acreditar num absurdo desses? Dolores deu uma gargalhada, e vendo que Alfredo esperava um comentário, esboçou um profundo suspiro para recuperar o equilíbrio e falou: "Desculpe, Alfredo, isso é demais. Então quer dizer que Marcelo e João apareceram na tal sessão para falar com ela?" Esse Antunes enlouqueceu de vez, só pode ser. Alfredo riu e, não querendo esticar a conversa, terminou seu café da manhã e saiu, deixando Dolores perdida em seus pensamentos. Quando Leonor acordou, contou-lhe detalhadamente tudo o que aconteceu na noite anterior, o que obrigou Dolores a rever seus conceitos com relação à doutrina espírita. Na hora marcada com Antunes, Leonor tocou a campainha ao lado de Dolores. Ao vê-las, cumprimentou-as com alegria e as conduziu para dentro de sua casa. Ao sentar-se em um sofá ao lado da amiga, Leonor ajeitou a saia e completou: "Eu trouxe Dolores comigo porque entre nós duas não há segredos, espero que não se importe." Antunes olhou para Dolores e lembrou-se da última vez que a viu. Ela ainda era uma linda jovem. Por segundos, voltou ao tempo da prisão quando a única coisa que o mantinha vivo era a lembrança daquela mulher por quem ele nutria um amor secreto e que nunca fora revelado. Agora ela estava ali à sua frente e seu coração parecia querer saltar pela boca, mas controlou-se e sabia que elas estavam ali para mais esclarecimentos a respeito da doutrina que ele seguia. Assim, procurando ocultar seus sentimentos, ponderou: "É um prazer revê-la, Dolores", e, voltando-se para Leonor, comentou: "Sei que a amizade entre vocês duas é sincera, pois se não fosse não estariam juntas até hoje." Dolores abaixou a cabeça, o que não passou despercebido por Antunes. Leonor resolveu quebrar o silêncio que se instalou no local. "Na verdade, queria falar com você em particular porque eu e Dolores estamos desconfiadas de que Rodrigo reapareceu em nossa vida para nos prejudicar e sinceramente não sabemos o que fazer." Antunes não respondeu de pronto. Desde que Marcelo apareceu para ele e o colocou a par do que se passava com João no astral, ficou curioso, não entendeu por que Rodrigo poderia querer se vingar de Alfredo se no passado todos eram amigos e nunca soube de nada que pudesse riscar a amizade que nutriam um pelo outro, a não ser a traição que todos achavam que Rodrigo havia cometido e que ninguém tinha provas. Sem querer ser bisbilhoteiro, ele se pôs a falar o que sabia a respeito do assunto. "Não sei o que levaria Rodrigo a querer o mal de vocês, o que sei é que João desde que acordou no astral resolveu obsidiá-lo, o porquê só ele sabe, mas talvez vocês também tenham as respostas." As duas trocaram olhares. Leonor, decidida a não ter segredos para com o amigo, contou tudo o que aconteceu no passado. Antunes escutou atentamente. Enquanto Leonor falava, vez ou outra olhava para Dolores, que demonstrava claramente que sabia mais do que estava sendo dito naquele momento. Quando Leonor terminou, Antunes ponderou: "Nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido.
Na época estávamos escondidos naquela fazenda no meio do nada, mas agora algumas peças começam a se encaixar. Antunes olhou para Dolores que, mais uma vez, desviou o olhar. Em seguida, levantou-se e foi até a cozinha, voltando em poucos minutos com uma jarra de suco e uma bandeja com alguns biscoitos. Colocou tudo sobre a mesinha de centro, depois serviu o suco e sentou-se tranquilamente na poltrona macia. Voltou ao assunto. Rodrigo está obcecado em prejudicá-los, não tenho dúvidas. E se a vida nos juntou novamente é porque precisamos limpar o passado para termos paz de espírito e podermos seguir adiante. Estou pensando muito nisso ultimamente. Mas o que fazer? Como revelar um segredo antigo sem sair machucada dessa história? Alfredo não vai nos perdoar e eu não sei o que será da minha vida com o desprezo do homem que amo. Leonor começou a chorar. Antunes não disse nada, apenas esperou pacientemente até ela se acalmar. Depois, comentou: Você precisa ser forte, a vida pede a verdade e cedo ou tarde ela aparecerá, se não for você será Rodrigo quem contará tudo, da forma mais cruel e vil. Se não o fez ainda é porque deseja torturá-las. Não acha que ter uma conversa franca com seu marido vai tirar esse peso de seu coração? Tenho pensado muito nisso ultimamente, mas me falta coragem para tal atitude. Não sei se um dia a terei, ainda tenho esperanças de que Rodrigo volte para o buraco de onde nunca deveria ter saído e nos deixe em paz, respondeu Leonor enxugando algumas lágrimas que insistiam em cair por sua face. Lamento desapontá-la, mas minha experiência de vida diz que isso não acontecerá. Rodrigo voltou disposto a vingar-se, tanto que colocou a enteada de propósito no escritório de Alfredo. Sabia que ela estava colocando um remédio fortíssimo que tinha como efeito colateral provocar fortes dores estomacais no refresco que oferecia para Carla. Leonor olhou para Dolores abismada. Havia anos que não ia ao escritório do marido, pois nunca se interessara pelos negócios da família. Sabia que Rodrigo tocara no nome da enteada em sua casa quando os visitara propositadamente, pois conhecia muito bem Alfredo para saber que ele arrumaria uma colocação para a jovem em sua empresa, mas não imaginara que ela compactuaria com as maldades do padrasto. Rodrigo é mais baixo do que eu pensava, ponderou Dolores balançando a cabeça negativamente. Os três continuaram conversando. Antunes explicou com detalhes como Carla percebeu o que Marina estava fazendo e como a jovem chegou até ele. As duas o ouviam atentamente e ficaram abismadas com as coincidências que os uniam. Antunes explicou que eles precisavam agir em prol do bem de todos os envolvidos e que a vida em sua sabedoria ajudaria, promovendo o melhor para aquela situação. Quando as duas finalmente se despediram, saíram de lá com o coração um pouco mais leve. Capítulo 6. Somos seres eternos. Rodolfo desligou a TV desanimado, acabara de assistir a um filme romântico em que os personagens após muitos desencontros finalmente perceberam que se amavam de verdade e, claro, terminaram juntos, o que o deixou melancólico. Amara Luísa com todas as forças de sua alma, sonhara em tê-la ao seu lado pelo resto de sua vida e agora estava sozinho. Compreendia que sua namorada havia regressado para a pátria espiritual e que, se o amor que acreditavam sentir um pelo outro fosse realmente verdadeiro, um dia se reencontrariam para continuar aquela história. Mas até lá, o que fazer? Será que nunca mais se apaixonaria de novo? Estaria condenado a passar toda a sua vida com uma lacuna em seu coração. A esses questionamentos decidiu reagir, era jovem demais para passar o fim de semana trancado no quarto. Decidido, saiu e se dirigiu ao jardim, onde encontrou Clarice e Francisco tomando banho de sol à beira da piscina. A mãe, ao vê-lo, abriu um sorriso e comentou: Pensei que fosse mofar naquele quarto. A tarde está tão bonita, sente-se conosco. Rodolfo olhou à sua volta. A bela piscina o convidava para um mergulho. Sem pensar duas vezes jogou-se na água, ficando imerso por alguns segundos. Quando voltou à superfície deu algumas braçadas e saiu em seguida, sentando-se ao lado dos pais. Sabe o que estou pensando? Deus é muito generoso comigo. Nasci em um lar onde o amor reina absoluto, tenho uma saúde perfeita, vocês sempre foram maravilhosos e ainda gozo de uma situação financeira tranquila.
Poderia me dar ao luxo, se quisesse, de nunca colocar meus pés em um escritório. Deus sabe o que faz, meu filho. Estou pensando em tudo isso ultimamente, não temos do que reclamar nem com o que nos preocupar. Enquanto temos de tudo, muitos não têm nada, é por esse motivo que resolvi ajudar os necessitados da igreja do Padre Nelson. E estou montando no Centro Espírita, com Antunes, um trabalho assistencial destinado a atender as pessoas carentes, respondeu Clarice. Francisco, que lia uma revista de automóveis, fechou-a e voltando-se para a esposa comentou. Não ligo que ajude os pobres, Clarice, mas acho que não é dando dinheiro aos mais necessitados que vamos ajudá-los. Apenas estaremos alimentando neles a crença de que precisam da ajuda de outros para viverem. Penso que cada ser humano tem capacidade para conquistar seu lugar ao sol com honestidade, trabalho e perseverança. Também penso assim, meu amor. Por essa razão é que eu e Antunes estamos montando uma associação beneficente onde oferecemos cursos gratuitos à comunidade carente, além de darmos cestas básicas para quem precisa, mas sempre monitorando a ajuda e deixando claro que não será para sempre, mas só enquanto a pessoa estiver em situação difícil. Aí sim, interpelou Rodolfo, posso dar aulas de computação. Temos alguns computadores antigos na empresa, que podemos doar. Sabe que daqui a alguns anos um curso de informática será essencial para quem quiser ingressar no mercado de trabalho. Bom, se for dessa forma, podem contar com uma generosa contribuição em espécime da minha parte. Clarice sorriu satisfeita. Rodolfo levantou-se e, após pedir licença aos pais, deixou o local. Minutos depois estava lá novamente, desta vez de banho tomado e cheirando a colônia de boa qualidade. Clarice, ao vê-lo todo arrumado, brincou. Não me diga que se embelezou todo para ficar em nossa companhia. Embora seja um prazer ficar ao seu lado, mamãe, decidi sair um pouco. Vou até o Parque do Ibirapuera ver gente diferente. Faz bem, meu filho, mais tarde vamos à casa de André para jogar uma biribinha. Se não nos encontrar em casa quando voltar, não se espante, respondeu Clarice dando um leve beijo na face do filho, que saiu em seguida, chegando ao parque meia hora depois. Marina procurou um banco à sombra de uma frondosa árvore e sentou-se. Kleber, ao ver a cara de desânimo da amiga brincou. Nossa, quem a vê assim, pensa que é uma velha de 100 anos. Ânimo, mulher. Engraçadinho, para seu governo estou muito cansada e só concordei em vir com você porque não me restou alternativa. Kleber ia responder quando uma bola veio na direção deles e acertou em cheio o peito de Marina, que se levantou abruptamente, pegou a bola e foi em direção aos jovens que formavam um círculo no gramado mais à frente. Kleber tentou impedi-la, em vão. Com ira nos olhos, ela jogou a bola em cima deles e berrou. Escutem aqui, seus mal-educados, por acaso acham que este parque é exclusividade de vocês? Não veem que podem machucar alguém com essa brincadeira ridícula? Se quiserem jogar futebol procurem um campo específico. Calma, tia, foi sem querer, desculpe, respondeu um dos jovens. Marina, sentindo aumentar ainda mais sua fúria, retrucou, para desespero do amigo, que tentou em vão puxá-la pelos braços. Tia é a senhora sua avó, seu marginal irresponsável. A confusão se formou. Os garotos começaram a xingá-la e a cada insulto Marina respondia com outros, fazendo muitos que passavam pelo local pararem para ver o bate-boca, que só acabou quando uma mão forte puxou Marina pelo braço, tirando-a à força de perto do grupo. Era Rodolfo, que passou pelo local e reconheceu a jovem. Kleber, sem saber o que fazer, seguiu-os calado e temeroso, não sabia de quem se tratava. Você é louca, Marina. Se eu não tivesse chegado, os garotos perderiam a cabeça e linchariam vocês dois. Eu não tive culpa, tentei tirá-la dali, mas quando Marina se irrita, sai de baixo. Rodolfo olhou nos olhos do rapaz. Kleber era simpático e um tanto quanto submisso, mas demonstrava bondade nos olhos. Assim, com um sorriso nos lábios, ele estendeu a mão que Kleber apressou-se em apertar. Meu nome é Rodolfo, é um prazer conhecê-lo. Sua namorada não tem um pingo de juízo, meu rapaz.
Nós não somos namorados, respondeu Marina de pronto, ajeitando as madeixas louras de lado. Sentindo-se melhor, falou, está para nascer um homem que me impeça de brigar quando estou com a razão. E por acaso encontra alguma razão em bater boca? Marina não respondeu, não imaginava encontrar Rodolfo naquele parque e ficou sem graça com o ocorrido. O jovem, ao vê-la mais calma, convidou os dois para tomarem sorvete, o que foi aceito com gosto por Kleber. Marina tentou recusar, mas o amigo insistiu para que ela fosse. Os três saíram do parque conversando. Kleber e Rodolfo começaram a falar sobre futebol e deixaram Marina entediada. Em poucos minutos, entraram em uma sorveteria onde cada um pediu um sabor de sorvete diferente à balconista. Ao se sentarem para saborear o gelado, Kleber comentou: ainda bem que você apareceu, Rodolfo. Marina morou muito tempo fora do país e não está acostumada com o nosso jeito de lidar com as circunstâncias do dia a dia. Rodolfo olhou fixamente nos olhos da jovem. Marina era linda, mesmo quando brigava com estranhos. Ao reparar em sua fisionomia, ficou encantado com sua beleza natural. Quando a encontrara dias antes ela estava maquiada, cheia de artifícios que as mulheres usam para ficarem mais vistosas aos olhos masculinos, e com esse pensamento comentou: você fica muito mais bonita sem maquiagem, deveria sair assim à noite. Kleber consultou o relógio. Não havia compromisso nenhum, mas sentiu que Rodolfo queria ficar sozinho com a amiga e, decidido a dar uma forcinha para ele, falou balançando a cabeça negativamente. O tempo passou rápido. Tenho de correr, marquei um encontro para logo mais com uma garota e não posso me atrasar. Kleber tirou a carteira do bolso fazendo menção de pagar o sorvete, mas foi impedido por Rodolfo. Sem fazer objeção, cumprimentou-o cordialmente e em seguida deu um beijo na face de Marina. A companhia está agradável, mas também tenho de ir. Obrigada pela ajuda, disse Marina pouco depois que Kleber saiu. Rodolfo levantou-se, ficou à sua frente e a encarou. Sentiu um leve friozinho na barriga e, tomado de uma sensação agradável, beijou-a nos lábios. Marina tentou afastá-lo, mas, ao sentir as mãos fortes e másculas dele entre suas costas, não resistiu e se entregou com ardor. Quando deu por si finalmente recobrou as forças e se afastou, dando-lhe um leve tapa na cara. Seu cafajeste, nunca mais se aproxime de mim, entendeu? Marina rodou nos calcanhares e saiu batendo o pé. Rodolfo, que não entendeu aquela reação, sentou-se novamente e ficou pensando no que acabara de fazer olhando para o sorvete que derretia na tigela. Caía a noite quando Marina entrou em casa. Ao ver que não havia ninguém no local, suspirou aliviada, não estava disposta a olhar para Rodrigo, e foi com satisfação que se trancou em seu quarto e se jogou na cama. As cenas de horas antes não saíam de sua cabeça. As mãos fortes de Rodolfo tirando-a na marra do meio dos garotos e, depois, seu olhar, seus lábios macios à procura dos seus, o perfume gostoso que ele exalava. Deus, não posso me apaixonar, Rodrigo me mataria se sonhasse com o que aconteceu hoje. O melhor é esquecer Rodolfo, disse a si mesma, tentando tirar a fisionomia doce, porém firme do rapaz de sua mente. Passava da meia-noite quando sentiu uma leve dor no estômago e foi para a cozinha fazer um lanche, que ficou pronto em minutos. Ao se sentar para comer, ouviu passos vindos da sala e procurou não fazer barulho para não chamar a atenção de seu padrasto. Rodrigo, ao ver a luz acesa, foi até o local. Ao encontrá-la com o lanche nas mãos sentou-se ao seu lado. Sua mãe ficou na casa da Ana. Não quis voltar comigo. Marina sentiu o cheiro forte de bebida. Valéria com certeza não quis acompanhá-lo. Rodrigo estava embriagado, e sua mãe nunca entraria em um veículo onde o condutor não estivesse sóbrio. Sem dizer nada, ela fitou-o. Ele, ao vê-la terminar seu lanche em silêncio e se levantar, pegou-a pelo braço e, encostando seus lábios sobre o colo dela, deu-lhe um leve beijo. Marina tentou escapar, mas Rodrigo a segurou com força e a jogou contra o armário. Ela sentiu sua fúria mesclada com o desejo incontrolável de possuí-la. Como um louco, ele rasgou-lhe o vestido, o que só fez aumentar seu ódio pelo padrasto.
Ele já ia jogá-la no chão quando a jovem passou a mão sobre um vaso de flores e com fúria o quebrou em sua cabeça. Rodrigo desmaiou na hora. A jovem saiu e trancou-se em seu quarto, sem se preocupar se ele estava ferido ou não. Ficou ali, chorando pelo resto da noite. Marcelo andava tranquilo pelos corredores do pronto-socorro espiritual quando Luísa o parou. Sabendo das intenções da moça, ele foi logo dizendo: "Você ainda não pode voltar à crosta. Está muito fraca e não tem condições de conviver com as energias emanadas pelos encarnados sem se afetar. Estou começando a acreditar que sou prisioneira de vocês. Nunca imaginei que o céu fosse uma coisa tão sem graça comandada por um bando de tiranos. Não se trata de tirania. Você é livre, Deus lhe deu o livre-arbítrio, o que não significa que viverá em nosso meio sem cumprir as regras impostas para o seu próprio bem. A maioria dos encarnados emana energias pesadas, densas, que prejudicam o seu restabelecimento, portanto, aconselho a se recuperar por completo, estudar e conhecer como a vida funciona nas colônias espirituais e mais para frente se preocupar em rever os que ficaram na Terra. Está certo, vou tentar fazer o que sugere. Pois faça, será melhor para você." Luísa deu meia volta e saiu rumo ao jardim, onde encontrou Conceição conversando animadamente com duas senhoras recém-desencarnadas. A amiga, ao vê-la, fez um sinal para ela se juntar ao grupo, apresentando-lhe as mulheres. Celina, uma das senhoras, comentava como havia desencarnado. "Imaginem vocês que na hora derradeira vi meu pai à minha espera, ele sorriu para mim e me encorajou com seu olhar bondoso, depois fui perdendo os sentidos e quando acordei já estava aqui. Agradeci tanto a Deus pela acolhida abençoada. Vocês não devem estar em seus juízos perfeitos. Estão falando da morte de si mesmas com a maior naturalidade do mundo." Interpelou Luísa, fazendo as senhoras entreolharem-se. Conceição pacientemente respondeu: "A morte, ou melhor, o desencarne, pois esse é termo mais apropriado, uma vez que estamos vivos em espíritos, é só a passagem de um estado de espírito para o outro. Precisamos aprender a não julgar o próximo pela sua maneira de ver a vida." Luísa, que desencarnou de forma rápida, não ficou anos fazendo um tratamento contra um câncer como Celina. Não sofreu as dores de uma doença que lhe foi consumindo aos poucos, pois se assim fosse estaria agradecida por acordar bem no plano astral. Conceição está certa, minha filha. Você tem a impaciência da juventude. Sofri muito nos últimos anos em que estive na Terra e, embora não tenha frequentado nenhum centro espírita, acreditava na existência da vida em outras dimensões. Quando o médico me desenganou, sofri muito, não queria deixar meus filhos e minha família. Tínhamos inúmeros problemas, entre eles o financeiro, mas nos queríamos muito bem. Imagine meu sofrimento ao saber que meus filhos ainda jovens ficariam sem a mãe para os aconselharem quando as incertezas da vida viessem às suas mentes. Contudo, confiei o meu futuro nas mãos de Deus, que é Pai benevolente, e estou aqui dando graças a Ele por estar entre amigos. Sei que para poder rever os meus terei de aprender muito e estar preparada para enfrentar, com sabedoria, as situações que possivelmente virão quando eu for visitá-los. Por essa razão, o melhor que tenho a fazer é tentar ser feliz hoje para ser feliz sempre." Luísa levantou-se e sem dizer uma palavra afastou-se. Porque a morte não era o fim. Seria muito melhor se ela não existisse mais. Nunca imaginou que teria aqueles sentimentos quando morresse. Olhou para o céu, que naquelas paragens não era tão azul, e lembrou-se da explicação de Marcelo: "Estamos em um hospital nas paragens do umbral. Este local é transitório, há colônias em que o céu é limpo e à noite podemos observar as estrelas bem de perto. Assim que estiver equilibrada, você poderá viver em um desses lugares onde pela lei da afinidade viverá em harmonia com todos os habitantes, trabalhará e aprenderá a viver no mundo dos espíritos até que uma nova oportunidade de regressar à Terra lhe seja concedida", e disse a si mesma ao andar pelo belo jardim antes de voltar para o seu quarto, onde ficou descansando pelo resto do dia: "Acho que nunca conhecerei um lugar assim." Valéria chegou à casa e foi direto para o seu quarto. Ao entrar, encontrou a cama arrumada. Percorrendo todo o ambiente com os olhos, deu meia volta, e ao passar pelo quarto da filha girou a maçaneta.
Viu que a porta estava trancada e achou que Marina estava dormindo e não saberia do paradeiro de Rodrigo. Decidiu ir até a cozinha e, ao entrar, deu um grito. Rodrigo dormia pesadamente com um pequeno corte na cabeça, que chegou a sangrar. Olhou ao redor e viu o vaso de flores quebrado ao lado do marido. Deixou o local e voltou ao andar superior. Bateu com força na porta de Marina, que acordou rapidamente. Abrindo a porta para a mãe entrar, balbuciou. Que gritaria é essa logo cedo? O que aconteceu? Seu pai está dormindo no chão da cozinha e ferido, portanto, quem deve perguntar aqui o que aconteceu sou eu, não acha? Aquele cretino do seu marido não é meu pai. Marina foi ao toalete, jogou uma água no rosto e escovou os dentes calmamente. Ao ver Valéria ao seu lado, resolveu contar com detalhes o que aconteceu. A senhora ouviu atentamente e quando Marina terminou ela saiu e se dirigiu novamente à cozinha. Deu uns pontapés no marido, que acordou meio tonto. Ao vê-la à sua frente perguntou atônito. O que está acontecendo, mulher? Por que estou jogado neste chão frio? Você dormiu aí depois de ter sido agredido por Marina. Rodrigo levantou-se resmungando, o que a deixou ainda mais irritada. Com ódio nos olhos, pegou-o pelo colarinho. Estou cansada de você, Rodrigo. O que tentou fazer com Marina foi imperdoável, você perdeu a compostura, por esse motivo escute bem o que vou lhe falar. Rodrigo levantou atordoado e lembrou-se do que acontecera na noite anterior. Ajeitando os cabelos desgrenhados, respondeu. Não seja ridícula, eu e você há muito tempo não vivemos como um casal. Marina é uma mulher e eu estava bêbado. Acabei extrapolando, isso sem falar que ela nem. Cale-se. Se disser mais uma palavra quem vai matá-lo sou eu. Rodrigo engoliu em seco. Nunca havia visto Valéria daquele jeito. Ela prosseguiu. Não quero mais viver essa vida, cansei. Vou proteger minha filha de você, e tem mais. Vou lhe dar um mês para resolver sua pendência com Alfredo e deixar Marina livre para seguir seu caminho, caso contrário eu mesma vou procurá-lo para contar o pouco que sei. Você não teria coragem, disse com um sorriso cínico nos lábios. Sem ouvir a resposta da esposa, dirigiu-se ao seu quarto, entrou no banheiro e tomou uma ducha demorada. Depois, colocou roupas limpas e saiu. Sua cabeça doía e assim que viu uma farmácia entrou, pediu um comprimido para dor e um copo com água. Precisava pensar, se Valéria cumprisse sua ameaça tudo estaria perdido. Mas o que fazer? Estava gostando do jogo de gato e rato com Leonor e Dolores. Como ele estava vigiando os passos delas, sabia que estavam se sentindo acuadas e que haviam procurado um centro espírita. O melhor que tenho a fazer é acabar logo com isso, disse a si mesmo, pensando em como terminaria com seus planos sórdidos. João acordara bem disposto, Marcelo o tratava com carinho como no tempo em que eram amigos na carne. Se não fosse o ressentimento que ainda nutria em seu peito por Rodrigo e pelos militares que covardemente o assassinaram, poderia dizer que se sentia feliz. Olhou à sua volta e, aproximando-se da janela, sentiu o cheiro gostoso das flores do jardim e começou a rir de si mesmo. Nunca imaginou que um dia repararia no perfume que as flores exalavam. Com um sorriso nos lábios saiu do quarto, andou por um longo corredor e já estava chegando ao gramado quando Marcelo o interceptou. Estava justamente indo para o seu quarto. Quero levá-lo para conhecer um lugar, venha. João o seguiu em silêncio. Em poucos minutos, chegaram ao portão principal do hospital onde um veículo sem rodas havia acabado de parar. Com um gesto de Marcelo, João entrou no veículo, e o amigo, ao vê-lo com um ponto de interrogação na face, elucidou-o. Este veículo ganhou o nome carinhoso de aeróbus. Trata-se de um meio de transporte muito usado por recém-desencarnados que ainda não aprenderam a volitar por longas distâncias. Este, em especial, vai nos levar para uma colônia onde artistas e escritores moram e trabalham junto aos encarnados, intuindo-os a publicarem livros, comporem letras de músicas, filmes, pinturas, enfim, tudo o que está ligado à arte. João ouviu calado a explicação do amigo. Olhou para fora do veículo, que já começava a flutuar pelo céu, e viu o pequeno hospital e as paragens entristecidas do umbral que logo se perderam de suas vistas.
Marcelo, chamando sua atenção, começou a descrever com emoção a vida naquelas colônias, o que fez aumentar ainda mais a curiosidade do amigo. Quando o veículo parou e ele abriu as portas, João deparou com um mundo novo, onde a beleza reinava absoluta em meio à natureza exuberante do lugar. Era manhã de domingo, e muitos moradores aproveitavam para ouvir músicas clássicas nos parques, enquanto outros conversavam animadamente em pequenos grupos que iam e vinham. Como você pode ver, aqui não é muito diferente da vida na matéria. Os espíritos que habitam as colônias espirituais, em geral, trabalham, estudam e aproveitam o tempo livre para se divertirem, rever amigos e receber irmãos de outras esferas e colônias. João respirou fundo, sentiu a leveza que reinava no ambiente. Logo uma canção conhecida entre os encarnados chegou aos seus ouvidos e o fez lembrar de sua mocidade. Essa canção foi inspirada por um desencarnado e fez muito sucesso na voz de vários intérpretes. João começou a cantar a música baixinho. Ficou tão absorto em seus pensamentos que não viu um senhor de meia-idade se aproximar nem o ouviu dizer com um sorriso nos lábios: "Fico feliz em recebê-los em nossa colônia. Espero que apreciem a estada e que esta seja proveitosa a todos." Marcelo abraçou carinhosamente o senhor e, em seguida, apresentou-o a João. "Este é Baltazar, um amigo especial que vai nos ajudar enquanto estivermos sob a bênção dos abnegados benfeitores deste lugar." João abriu um sorriso. Aquele homem com seu jeito doce o cativara. Baltazar era negro, de estatura mediana, cabelos levemente grisalhos, que combinavam com sua face. Quando sorria mostrava dentes alvos e bem distribuídos. Seus olhos castanho escuros demonstravam bondade e alegria. Os três começaram a caminhar. Baltazar fazia questão de descrever cada canto por onde passavam até chegarem à frente de um edifício. João olhou o lugar com certa admiração. Quando encarnado, nunca vira nada parecido. O prédio tinha uma arquitetura moderna e era todo revestido de vidro, o que o deixou encantado. Os três entraram no local em respeitoso silêncio. Baltazar os levou até uma pequena sala que ficava no quarto andar. Conceição e Luísa se encontravam ali, e os três as cumprimentaram cordialmente. João, ao ver de quem se tratava, não conseguiu controlar seus pensamentos. "Espere, essa é Luísa, João, uma querida irmã que vai rever conosco todo o nosso passado", interrompeu Marcelo. João, percebendo que seu comentário poderia ser desastroso, sentou-se em uma confortável cadeira e questionou: "Então quer dizer que viemos para uma sessão de cinema? E os artistas principais seremos nós mesmos?" "Sim, a arte sempre imitou a vida, meu amigo, e quem não tem uma história para contar?" "Ora, Marcelo, você há de convir comigo que é muito estranho estar morto e assistir a um filme de nossa vida. A morte não existe e você é a prova viva. Somos seres eternos em busca de melhorarmos um pouco a cada nova reencarnação. Nós programamos para vocês uma espécie de vídeo em que a cada dia assistirão aos fatos do passado como eles se apresentaram. Devem assistir com o coração puro, sem mágoas, para tirarem proveito e entenderem realmente o que aconteceu e quais foram as atitudes que levaram alguns irmãos que ainda se encontram na carne a agirem como agiram", comentou Baltazar de forma tranquila. Ao ver que João se calara, voltou-se para Luísa. "Você não viveu a maioria dos acontecimentos, por essa razão é imprescindível manter a atenção, sempre tomando o cuidado de não julgar. Entendeu?" Luísa abriu um sorriso como resposta. Desde que chegara àquela colônia um dia antes, ao lado de Conceição, passara um turbilhão de pensamentos por sua mente. Tudo o que queria era compreender a atitude de seus pais para poder perdoá-los e seguir seu caminho. Baltazar fechou os olhos e uma espécie de tela apareceu na frente de todos. "Resolvemos passar os acontecimentos como se fosse um filme para que todos possam entender claramente o que aconteceu. Vamos começar." A um toque de Baltazar a tela começou a funcionar deixando-os maravilhados com a tecnologia desconhecida por eles. Logo uma voz metódica pôs-se a narrar enquanto sucessivas imagens passavam pela tela. Capítulo 7. Na época da ditadura. Brasil, abril de 1964.
O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência da República após um golpe de Estado contra o então presidente João Goulart. Começa o regime militar apoiado pelos Estados Unidos da América. Mariano lê a notícia no jornal e em seguida o fecha com um sorriso nos lábios. Alfredo, que ficou observando as reações faciais do pai, não contém a curiosidade. Que notícia é essa que o deixou tão feliz, papai? Castelo Branco assumiu a presidência da República, meu filho. Isso é um sinal dos novos tempos. Finalmente o país vai sair da crise e a ameaça do comunismo deixará de existir. Não sei, não. Alguns professores do colégio estão se mobilizando contra esse regime, dizem que os generais vão atrasar o país intelectualmente. Não seja tolo, Alfredo. Por acaso acredita que o comunismo pode levantar este país? Mariano balançou a cabeça negativamente. Alfredo era um garoto de 16 anos que cursava o ensino médio. Não tinha capacidade para formar uma opinião madura. Não querendo se aborrecer, o pai resolveu continuar lendo o jornal. Os anos se passaram rapidamente. Mariano mantinha bons contatos políticos dentro do regime militar, e foi por um desses conhecidos que foi estimulado a abrir uma empresa de peças automotivas. Quando o filho entrou para a faculdade de administração, o pai foi para os Estados Unidos com o intuito de conhecer melhor aquele ramo que se tornaria um filão no mercado nacional. Alfredo, este país precisa voltar a ser livre, Costa e Silva é um carrasco. Eu sei, cada dia que passa estamos mais submissos às suas ordens. Marcelo olhou para os lados e, ao certificar-se de que ninguém os escutava, abaixou o tom de voz dizendo quase sussurrando, não podemos tolerar essa situação, somos estudantes. Daqui a pouco vão costurar nossa boca. Eu tenho um amigo, seu nome é Antunes, ele já entrou para a oposição, precisamos lutar por nossos direitos. Hoje à noite vou participar de uma reunião do grupo, se quiser pode ir comigo, mas terá de prometer que não contará nada a ninguém. Eu vou pensar, no fim da tarde lhe dou a resposta. Marcelo consentiu com a cabeça, pois havia dois jovens vindo na direção deles. Não querendo se expor, ambos se despediram. Alfredo entrou em casa assobiando e subiu rapidamente as escadas, sem dar tempo para Rosana, sua mãe, crivá-lo de perguntas. Ao entrar no quarto, trancou a porta e jogou-se na cama. Lembrou-se das palavras de Marcelo e concordou que o amigo estava certo. Eles eram estudantes, precisavam defender os interesses da nação, já que a maioria das pessoas era analfabeta funcional e não conseguia enxergar os malefícios daquele regime desastroso. A essa constatação, lembrou-se do pai, que havia se entusiasmado com a abertura da fábrica e estava em outro país estudando para voltar e aumentar seu império. Com esse misto de sentimentos entrou no banheiro, ligou o chuveiro e tomou uma ducha gelada. Ao voltar ao quarto, colocou uma calça jeans colada ao corpo, pegou uma camisa verde e a vestiu. Por fim, colocou sua jaqueta de couro e foi enfrentar a mãe, que não saía da frente da TV, só desviando o olhar do aparelho ao vê-lo à sua frente. Aonde pensa que vai a esta hora? Vou sair para encontrar alguns amigos, porque sabe que é perigoso sair à noite. Se os militares o pegam podem achar que é um baderneiro, delinquente, e terá de se explicar. Seu pai está em outro país e não saberei o que fazer caso seja preso. Mas não é a senhora e o papai que defendem tanto esse regime ditador. Rosana suspirou, não tinha influência nenhuma sobre o filho. Quando Mariano entrasse em contato, ela teria uma conversa séria com ele e lhe pediria para chamar a atenção do jovem, que ao vê-la pensativa saiu rapidinho, entrou em seu fusquinha azul claro e saiu rapidamente da mansão. Caía a noite quando Alfredo parou o veículo em uma rua movimentada no bairro do Limão, em São Paulo. Olhou à sua volta, nunca havia passado por aquele local. Havia conhecido Marcelo quando entrara para a faculdade e juntos cursaram o primeiro ano de administração de empresas. Ia tocar a buzina quando o amigo deu um leve toque no vidro do passageiro e, olhando para ambos os lados, certificando-se de que ninguém os observava, entrou no veículo. Vamos para Santana. Vá dirigindo que lhe indico o caminho. Alfredo sorriu e deu partida no carro.
No caminho, Marcelo o fez prometer que não revelaria para ninguém o local onde os jovens se reuniam. Com a palavra de Alfredo, eles pararam o veículo em frente a um galpão, uma espécie de mecânica da família de um dos jovens. Sem perderem tempo, entraram no local, pois um rapaz, incumbido de abrir a grande porta de aço, reconheceu Marcelo. "Pare o carro aqui mesmo", ordenou Marcelo assim que entraram no local. Alfredo olhou admirado, ali estavam vários jovens da faculdade, alunos de várias áreas diferentes. Todos conversavam em tom baixo. Ao verem os dois descerem do veículo e caminharem na direção deles, todos se calaram. Rodrigo segurava uma garrafa de cerveja na mão e, ao vê-los, mediu-os de cima a baixo. Cumprimentando Marcelo, olhou para o seu acompanhante e retrucou: "Você é um daqueles filhinhos de papai rico. Acho que não perdeu nada aqui." "Aí é que você se engana, Rodrigo. Alfredo é meu irmão camarada, seu pai tem grana, mas ele não compactua com os pensamentos do velho", sacou. Rodrigo fez uma careta e não disse nada. Marcelo apresentou o amigo. Antunes, ao vê-lo, estendeu-lhe a mão e com um sorriso franco o cumprimentou. "Se veio com o intuito de se juntar a nós contra esse governo ditador, seja bem-vindo." "Não é bem assim", interveio João, que observava o jovem a certa distância. Olhando nos olhos de Alfredo questionou: "Você sabe no que está se envolvendo? Tem certeza de que está disposto a morrer, se for preciso, em prol de um país livre e democrático?" Alfredo sentiu um nó na boca do estômago. Estava diante de um comunista que tinha a fama de ser implacável com quem o traísse e, embora nunca o tivesse visto pessoalmente, sabia de quem se tratava. Um amigo da faculdade lhe contara os ideais do rapaz. Contudo, sem desviar o olhar, ele respondeu: "Não sou nenhuma criança, se vim até aqui é porque tenho minhas convicções, que estão de acordo com os ideais do grupo, excluindo-se apenas o fato de eu não ser comunista." Antunes não conseguiu segurar o riso. João, gostando da sinceridade do jovem, deu-lhe um abraço e em seguida chamou a atenção de todos dizendo: "Estamos todos cientes de nossos deveres e direitos, que nos foram subtraídos por um governo ditador, que visa dominar a massa e comandar o país conforme sua vontade. Estamos lutando contra essa tirania e só sossegaremos quando finalmente a democracia voltar ao nosso país, nem que para isso tenhamos de pagar com nossa própria vida. Se alguém não estiver de acordo nem preparado para enfrentar com bravura e dignidade o que está por vir, pode deixar o grupo agora." Os jovens entreolharem-se e como ninguém ousou retrucar as palavras de João, Marcelo quebrou o silêncio com um não e foi seguido por todos. Assim, João passou a falar sobre os seus planos com a passeata que estava para acontecer. Disse que não poderia se expor, pois alguns policiais já sabiam de sua ligação com a guerrilha que se instalara em uma cidade do interior do estado, mas deixara ordens para procurá-los, caso os militares resolvessem agir com brutalidade. As horas passaram rapidamente. Já era mais de meia-noite quando o grupo se dispersou em silêncio. Alfredo e Marcelo fizeram o caminho de volta calados, cada qual absorto em seus próprios pensamentos. Quando Alfredo parou o veículo em frente à casa do amigo, este o convidou para uma festa que aconteceria na noite seguinte em sua casa. Alfredo aceitou o convite e, após se despedir com um abraço, deixou o local. Chegou à casa e foi direto para o seu quarto, aliviado por sua mãe já estar dormindo e não o crivar de perguntas. O sábado amanheceu ensolarado. Já passava das 11 horas quando Alfredo finalmente acordou. Após fazer sua higiene íntima foi à copa, onde Teresa, uma senhora negra que trabalhava para a família havia mais de 6 décadas, preparava o almoço. Ao vê-lo, fitou-o demoradamente. Com uma colher de pau na mão, ela apontou para ele e disse: "Ah, Alfredinho, eu o conheço desde que nasceu. A mim você não engana, seus olhos estão dizendo que vai arrumar confusão para sua vida. Psiu, fique quieta, sua bruxa. Se mamãe escutá-la estou frito. Sabe que ela acredita nessa sua boca santa." Alfredo deu um beijo na face da velha senhora a quem guardava um carinho filial. Teresa, não contendo o riso, respondeu: "Sou uma bruxa, sim.
E sua mãe acredita em minhas palavras porque sabe que eu converso com os espíritos dos pretos velhos, meus ancestrais. Ah, é. E o que esses pretos velhos dizem sobre o meu futuro? Teresa não respondeu e como num lampejo viu o que estava por acontecer na vida do rapaz. Com um brilho indefinido no olhar, que passou despercebido pelo jovem, respondeu: cada um sabe o que é melhor para si. O que eu sei é que se continuar com esses pensamentos sofrerá muito e só será feliz quando conseguir descobrir o que move o mundo. Alfredo balançou a cabeça negativamente. Teresa era matuta e o conhecia como ninguém. Talvez fosse por esse motivo que percebera que ele escondia algo, o que não precisava ter nenhum poder paranormal para saber. Não acredito nessas tolices, mas quero que me prometa que não encherá a cabeça de minha mãe com suas sandices. Eu nunca faria nada para prejudicá-lo, meu filho. Mesmo porque se eu falar o que senti para sua mãe ela ficará ainda mais preocupada, pois não conseguirá impedi-lo de seguir o seu destino. Alfredo deu um beijo na face dela e saiu. Queria comprar umas calças novas. Marcelo o convidou para uma festa onde haveria várias garotas. Talvez até se interessasse por uma, por esse motivo deveria se apresentar bem arrumado, pois as moças gostavam de rapazes que andavam na moda. Sem que Rosana percebesse, ele deixou a casa e só voltou no fim da tarde, com um monte de embrulhos nas mãos. As primeiras estrelas despontavam no céu quando Alfredo chegou à casa de Marcelo, onde os jovens estavam reunidos na garagem. O rapaz, ao vê-lo, tratou de apresentá-lo a um grupo de garotas que conversavam animadamente. Alfredo, esta é Leonor, minha irmã. E estas são Lurdinha, Fernanda e minha garota, Ana. Marcelo deu um beijo nos lábios de Ana enquanto Alfredo cumprimentou as garotas cordialmente. Ao pousar seus olhos em Leonor, sentiu o coração bater mais forte. A bela loura usava um vestidinho tubinho azul escuro. Seus cabelos estavam amarrados em um coque alto e algumas madeixas estavam soltas. Seus olhos verdes expressavam vida, ela parecia a própria Brigitte Bardot, não só no estilo como na fisionomia. A jovem, ao ver o olhar embevecido do rapaz, tratou de chamá-lo à realidade. O que foi? Está com algum problema? Não, é que... vejo que já conheceu a minha garota. Interpelou Rodrigo que chegava ao local e com um gesto brusco puxou o rosto de Leonor e deu-lhe um forte beijo nos lábios. Marcelo acaba de fazer as apresentações. Meninas, desculpem, mas não posso deixar este pão sozinho. Logo alguma aventureira passa e o leva para longe de mim, brincou Lurdinha, pegando Alfredo pelo braço e tirando-o de perto do grupo. Um dos rapazes colocou uma música dos Beatles no toca-discos, e a jovem comentou. Vi como olhou para Leonor. Ela está com Rodrigo e se eu fosse você não arrumaria confusão com ele. Por essa razão tirei-o de perto deles. Desculpe, acho que sei cuidar de mim sozinho. Não vejo por que sua aflição. Por acaso acha que tenho medo dele? Deveria, pois ele é vingativo e tudo o que não queremos é discórdia. Lurdinha deu uma piscada para Alfredo e o tirou para dançar. Ela era alta, esbelta, morena clara, tinha olhos castanhos e usava um penteado igual ao de Leonor. Vestia-se diferente, estava com uma minissaia preta e uma blusa branca, justas no corpo, e botas de couro preta na altura dos joelhos. Seu jeito provocava a admiração dos rapazes. Fiquei sabendo que entrou para a luta contra o governo, é verdade? Não sei, talvez sim, talvez não. Lurdinha riu prazerosamente do gesto que o rapaz fez. Havia gostado dele, mas percebeu que seus olhos procuravam por Leonor enquanto dançavam. Não precisa ter segredos comigo, faço parte da aliança contra a ditadura. Estou até pensando em me juntar aos guerrilheiros, sonho com um mundo onde a mulher possa ser livre para fazer o que bem entender e até se tornar presidente da República. Presidente da República, uma mulher? Você não acha que sonha muito alto? Não, um dia você verá isso acontecer. Afinal, é para sermos livres que estamos lutando contra esse governo, ou não? Alfredo consentiu com a cabeça e, mudando o rumo da conversa, falou, vou procurar por Marcelo e pedir para ele colocar outra música. Já volto. Alfredo foi ao encontro de Marcelo e cochichou algo em seu ouvido.
Em seguida, voltou para perto de Lurdinha, que dançava sozinha. Assim, pôs-se a dançar mais uma música dos Beatles que tocava. Quando a música acabou, Marcelo colocou a canção pedida pelo amigo. Os casais foram dançar a música lenta. Enquanto Alfredo dançava com a nova amiga ao som de You Will Lost That Lovin' Feel, de Johnny Rivers, Antunes, que ficara sozinho, pegou uma vassoura e a entregou para Marcelo, que a entregou para Alfredo, que entregou para Rodrigo, que a contragosto deixou Leonor para ficar com a vassoura. O local estava à meia luz, o clima e a música melosa fez Alfredo se chegar mais a Leonor, a ponto de sentir o cheiro de seus cabelos, o perfume gostoso que usava e o hálito refrescante do drops que tinha na boca. Se não fosse Antunes entregar a vassoura para ele, teria beijado a moça ardentemente, esquecendo-se que ela estava acompanhada. Eu já avisei para não se meter com Rodrigo. Se não fosse Antunes, esta hora estaria a maior confusão. Vimos que sua boca quase colou nos lábios de Leonor. Comentou Lurdinha quando o rapaz voltou para dançar com ela. Sei que não deveria me envolver com sua amiga e vou respeitá-la, pode acreditar, é que não sei explicar, fiquei louco só em vê-la. Leonor não ama Rodrigo, apenas se sente bem ao seu lado. Espere o momento certo e ela será sua garota, enquanto isso não acontece, veja se não arruma encrenca, está bem. Alfredo consentiu com a cabeça em sinal de positivo. Você é uma boa garota, devo deixá-la sozinha. Com certeza há rapazes nesta festa interessados em conhecê-la melhor, não quero atrapalhá-la. Você ainda não me conhece. Se eu quisesse ficar com alguém já estaria ao lado da pessoa, fique tranquilo. Os dois continuaram dançando. Logo a música mudou e uma canção do Roberto se fez ouvir. Alfredo chamou Lurdinha para se sentarem, o que foi bem aceito pela moça. Ambos ficaram conversando até Marcelo parar a música e avisar. Já passa das 10 da noite, pessoal, a festa acabou. Os jovens reclamaram, mas sabiam que não poderiam continuar com a festa, logo uma viatura da polícia chegaria ao local. Foi com pesar que o grupo se dispersou, ficando no local apenas Marcelo e Alfredo, que resolveu ajudar o amigo a arrumar a bagunça. Eu percebi que não tirou os olhos de minha irmã, comentou Marcelo arrumando os LPS em uma prateleira. A sua irmã é um piteuzinho, com todo o respeito, é claro. Se ela me quisesse, casaria hoje mesmo. Ela está com Rodrigo e deve respeitar seus sentimentos. Leonor é bem avançada, mas não é dessas garotas que estão aderindo ao amor livre. Ora, Marcelo, assim você me ofende. Quando vi sua irmã senti uma sensação estranha, acho que a paixão me pegou de jeito. Alfredo falava com doçura nos lábios, o que fez Marcelo acreditar nas suas palavras, mas não gostava de se intrometer na vida de ninguém, nem dos seus. Leonor era uma jovem ajuizada que sabia muito bem o que queria para a sua vida e não era ele quem iria lhe falar com quem deveria ou não se casar. Os jovens terminaram de arrumar a garagem e Alfredo se despediu do amigo e saiu. Viu Leonor conversando com Rodrigo dentro da variante verde do rapaz. Abaixou a cabeça e, com o coração apertado, deixou o local e foi direto para casa. Capítulo 8. Aproximação perigosa. Marina dava ordens a Kleber, quando um fornecedor apareceu. Ao vê-lo, ela esboçou um sorriso forçado e tratou de despachar o mensageiro. Carla havia sido transferida para o setor de contabilidade da empresa, quando a moça que ocupava o cargo pediu demissão. Marina se mostrou extremamente competente e Alfredo, que já pensava em mandar Carla para outro setor, aproveitou, o que foi comemorado com alegria por Marina, que sentiu que seu caminho estava definitivamente livre. Bom dia, seu Guilherme, devo alertá-lo de que chegou cedo demais para a reunião e terá de esperar até a hora combinada. Sei que o Dr. Alfredo é um homem ocupado e que possui uma agenda cheia, porém, vim mais cedo porque meu filho está doente e já faz 2 dias que estou em São Paulo, preciso voltar para Curitiba. O menino está ardendo em febre e tenho de retornar ainda hoje para levá-lo ao médico. Marina balançou a cabeça negativamente e, não contendo a indignação, questionou. Sua esposa não sabe se virar sozinha, não?
Se seu filho está com febre, ela deveria levá-lo ao pediatra ou ao pronto-socorro, e não esperar que o senhor vire o superpai e chegue a jato a Curitiba. Sim, mas não moramos no centro da cidade, e o ônibus passa longe de casa. O menino é pesado e ela não consegue carregá-lo no colo. Marina respirou fundo, teve ímpetos de mandar o homem, a esposa e a criança plantar batatas, mas controlou-se. Alfredo era benevolente com todos e com certeza acabaria sabendo do ocorrido. Sem esboçar nenhum comentário, ela pediu licença e foi até a sala do chefe onde, após ligeira batida na porta, entrou. Encontrou-o com o olhar perdido no espaço e foi direto ao assunto. Doutor Alfredo, Guilherme. Eu vou recebê-lo em 10 minutos. Bem, eu disse a ele que não era a hora da reunião, mas... Não se preocupe, Dona Marina, interrompeu Alfredo, deixando-a sem graça. Ela já ia saindo quando ele chamou sua atenção. Eu estava há pouco me lembrando do dia em que conheci seu padrasto. Sabia que eu e Rodrigo quase fomos inimigos. Marina não entendeu por que Alfredo resolveu tocar no passado e, sem saber o que responder, mordeu os lábios, gesto já conhecido por Alfredo, que sabia que todas as vezes que ela se via em alguma situação de embaraço repetia o gesto. Não se preocupe, sei que Rodrigo é discreto e não comentaria um fato tão sem importância com você. É que hoje estou meio saudosista. Mas não me leve a sério, estou ficando velho, deve ser isso. Marina abriu um largo sorriso e saiu, voltando minutos depois ao lado do fornecedor. Depois de anunciá-lo, deixou o local. Ao sentar-se diante de sua mesa deixou seus pensamentos fluírem. O que será que esse sem graça do Alfredo fez para Rodrigo que o deixou com esse ódio desvairado? Seja lá o que for, vou descobrir, quem sabe assim consigo me livrar dele, sem ter de me envolver com esse pamonha, que sou obrigada a chamar de chefe. Marina jogou a cabeça para trás deixando seus longos cabelos louros soltos atrás da cadeira e deu uma sonora gargalhada. Em seguida, concentrou-se em seu trabalho. No fim do dia foi para casa. Era uma quarta-feira, dia em que seu padrasto saía para jogar pôquer com os amigos. Dessa forma, poderia conversar sossegada com a mãe. Depois de 1 hora, estacionou o veículo na garagem de casa e, ao entrar, encontrou Valéria assistindo a novela. Para chamar a atenção da mãe, postou-se na frente do aparelho e colocou as mãos na cintura, falando de forma enérgica. Precisamos conversar, Dona Valéria, antes que aquela coisa com quem a senhora dorme todas as noites chegue. Valéria fez uma careta. Conhecia bem a filha e sabia que ela não sairia de sua frente. Pegou o controle remoto e desligou o aparelho. Esperou Marina sentar-se ao seu lado e olhando bem nos seus olhos comentou. Espero que o que tem para me falar seja urgente, pois sabe que adoro essa novela. Ah, mamãe, que gosto mais de Terceiro Mundo. Onde já se viu dizer que adora esses folhetins de 5ª categoria. Mas fique tranquila, não é sobre televisão que quero falar. Marina contou à mãe a conversa que teve com o patrão e Valéria a ouviu atentamente. Quando ela finalizou, a senhora comentou. Não sei nada sobre o passado de Rodrigo e de Alfredo, minha filha. O que sei já lhe contei. Foi o que ouvi no dia em que aquelas duas senhoras vieram aqui. Não tenho a menor ideia do que se passou. Se ao menos eu conseguisse o segredo do cofre. Segredo do cofre? O que tem nesse cofre? Perguntou Marina se aproximando mais da mãe. Eu não deveria, mas vou lhe contar. Valéria olhou para os lados e baixando o tom de voz continuou, outro dia vi Rodrigo pegando uma espécie de caderno dentro do cofre. Ele o folheou, riu, deu um leve beijo na capa e tornou a guardá-lo. Por que não me disse isso antes? Se nesses escritos estiver contido todo o passado de Rodrigo e de Alfredo e se conseguirmos pegá-lo, teremos tanto um, como o outro em nossas mãos, disse Marina, levantando a foita e pegando a mãe pelo braço, rumo ao andar superior. Vamos revirar esse quarto, Rodrigo deve ter guardado a combinação em algum lugar. Valéria pôs-se a ajudá-la, indo direto à prateleira de livros. As duas passaram horas procurando em todos os cantos do quarto sem nada encontrar. Já era tarde quando, finalmente, a jovem vecida pelo cansaço ajeitou os cabelos e falou.
Vamos parar por hoje. Logo seu marido voltará da Esbórnia e não podemos deixá-lo desconfiado. Daqui para frente procure observá-lo, quem sabe ele não abra novamente esse bendito cofre. Deixe comigo, ficarei atenta. Marina abraçou e beijou a mãe repetidas vezes. Se ainda aguentava a tirania de Rodrigo era por ela. As duas voltaram à sala e Marina sentou-se para folhear uma revista, enquanto Valéria foi lhe fazer um lanche, que foi aceito com alegria pela jovem. Depois, ambas foram se deitar. Marina não conseguiu dormir, ficou pensando no que faria caso conseguisse colocar as mãos no tal caderno. Antunes terminava de preparar uma sopa de grão de bico quando a campainha tocou. Ao olhar pelo olho mágico da porta, ele tratou de abri-la. Era Rodolfo, que, ao vê-lo de pijama, foi logo se justificando. Desculpe incomodá-lo, mas preciso conversar com você, senão vou ficar louco. Você nunca me incomoda. Somos amigos e entre amigos não há cerimônias. Estava mesmo querendo companhia, acabo de fazer uma sopinha deliciosa, já jantou? Ainda não, mas... Nem mais, nem menos, venha. Antunes foi para a cozinha e depois de pegar 2 pratos no armário entregou um para Rodolfo, que se serviu. Durante a refeição, Antunes contou a Rodolfo como fora obrigado a aprender a cozinhar. A conversa transcorreu amistosa e quando terminaram Rodolfo fez questão de lavar os pratos e os talheres. Antunes colocou água na chaleira para fazer um café e enquanto esperavam a água ferver, Rodolfo comentou. Encontrei Marina novamente esta semana, não sei o que me deu. Tentei evitar. Rodolfo coçou a cabeça, fazendo Antunes rir do seu jeito. Percebendo o desconforto do jovem, interrompeu-o. Você a beijou, certo? Rodolfo balançou a cabeça afirmativamente com ar de garoto travesso. Antunes deu um leve tapinha no ombro do rapaz e prosseguiu. Sei que deve estar em conflito. Marina não é nenhuma candura, mas se a vida os está aproximando, deve haver algum motivo. Eu sei, e é exatamente isso que me incomoda. Eu e Marina não temos nada em comum, mas quando chego perto dela sinto as fibras do meu corpo tremerem. Você está apaixonado por essa moça. Por que não admite? Ora, Antunes, que tolice. Luísa desencarnou há menos de 1 ano, como posso me interessar por outra mulher, ainda mais Marina? E desde quando o amor tem hora para chegar? Luísa se foi, está vivendo outras experiências porque isso foi necessário para sua evolução pessoal. Você está aqui, vivo e cheio de amor para dar a outra mulher que toque fundo o seu coração. E se essa mulher for Marina, por que não se permitir? Quem sabe não é do amor verdadeiro de um homem que a compreenda e lhe dê carinho que ela está precisando para mudar suas atitudes. Não sei, sinto que ela gosta de mim também, mas tem algo que a impede de se aproximar. E sabemos muito bem que esse algo tem nome e sobrenome. Antunes respirou profundamente, aquela história a cada dia que passava tornava-se mais complicada. Não querendo dar conselhos equivocados para o rapaz, fez uma prece e pediu aos bons espíritos para inspirá-lo a dar as respostas convenientes ao adiantamento moral do jovem. Logo sentiu a presença de Marcelo, que ligou seus pensamentos aos do amigo. Tomado por aquela energia positiva ele se pôs a falar. Todos temos o direito de errar e o dever de reparar tais erros. Se Marina está agindo sob a influência de Rodrigo cabe a ela se libertar de seu algoz. Rodrigo é um irmão que necessita de muita prece e da bondade de todos a quem ele insiste prejudicar. Marina, por sua vez, foi criada em um ambiente hostil. Durante sua infância não teve quem lhe ensinasse o certo e o errado, age por impulso, porém está chegando o momento de ela usar seu livre-arbítrio e escolher qual caminho seguir. Rodolfo ficou pensativo. Antunes viu Marcelo se aproximar do rapaz e elevar suas mãos para o alto fazendo cair sobre sua cabeça energias tranquilizadoras. Em seguida, deixou o local. Você está protegido por espíritos amigos que querem o bem de todos os envolvidos nessa história, isso é sinal de que a força do amor poderá vencer o ódio emanado por Rodrigo. Você tem razão, eu só gostaria de saber por que estou envolvido nessa situação. Esse não é um problema meu. Luísa se foi e, embora eu tenha um carinho especial por seus pais, não tenho nada com o passado deles.
Não há nenhum elo que nos ligue. Aí é que você se engana. Não pode esquecer que Deus está em todas as coisas e lugares. Você sempre foi amigo da família de Alfredo, conheceu Luísa ainda na infância, namoraram, estavam para marcar o casamento quando ela viajou. Agora Marina entra em seu caminho sem você tê-la procurado. Antunes fez uma pausa. Ao ver que Rodolfo não tivera nenhuma reação, prosseguiu. Não, Rodolfo, a vida a colocou em seu caminho e não foi por puro capricho. Acredite, se Marina apareceu em sua vida, se Leonor acabou se reaproximando de sua família, é porque você tem uma ligação forte com eles e no momento certo tudo será esclarecido. Rodolfo sorriu e deu um leve tapinha no ombro do amigo. Os dois ficaram conversando sobre outros assuntos até se despedirem, tarde da noite. Marina chegou ao escritório cumprimentando a todos que via à sua frente. Como sempre, mostrava-se alegre e feliz e muito simpática com a moça da faxina e com os chefes de repartição. Mal colocou sua bolsa sobre a cadeira, o telefone tocou. Era Alfredo dizendo que acordara indisposto e que não trabalharia naquele dia. Pediu que a secretária reunisse todos os assuntos de urgência e levasse até sua casa. E foi com um gritinho de felicidade que a jovem colocou o fone no gancho. Kleber, que acabava de chegar ao local, ao ver a amiga explodindo de felicidade, questionou. O que aconteceu? Ganhou na loteria sozinha? Não, melhor que isso. Alfredo está indisposto e teremos de ir à sua casa. Kleber balançou a cabeça negativamente e, sem entender aonde a moça queria chegar, olhou com olhar de curiosidade para a amiga, que tratou de elucidá-lo. Eu nunca fui à casa de Alfredo. Gostaria de conhecer o lugar onde ele mora, apenas isso. Sei. Kleber deu de ombros. Conhecia Marina, sabia que alguma vantagem ela levaria, mas não disse nada. Ao vê-lo parado, ela lhe deu algumas ordens, que o rapaz acatou de pronto e meia hora depois já estavam no automóvel, que a jovem dirigia com um turbilhão de pensamentos em sua mente. Por que não me conta logo o que você quer com Alfredo? Somos amigos, eu posso ajudá-la. Questionou Kleber entre um farol e outro da Avenida Ipiranga. Marina olhou assustada para o jovem, confiava nele, mas nunca havia aberto seu coração. Vamos nos preocupar com o nosso trabalho. À noite sairemos para comer um lanche e conversaremos a esse respeito, tudo bem? Kleber consentiu com a cabeça e calou-se. Quando chegaram em frente à mansão, Marina se identificou com o segurança e entrou no local, ficando maravilhada com o que viu. Kleber, que já havia entrado naquela casa, foi quem quebrou o silêncio. É um palacete lindo, pena que os moradores não tenham o principal, alegria. Aposto que trocariam todo este império para ter Luísa de volta. Não seja hipócrita, Kleber. Sabe que detesto gente assim, nada vai trazer a moça de volta e depois é muito melhor sofrer em uma mansão como essa, cheia de empregados, chorando dentro de uma banheira de hidromassagem e tomando champanhe importado do que numa casa de pau a pique com o estômago doendo de fome. Kleber riu gostosamente. Embora não concordasse com a filosofia da amiga, tinha de admitir que seu senso de humor era excelente. Sem nada a dizer, os dois caminharam até a porta onde Rita os aguardava. A empregada, ao vê-los, cumprimentou-os cordialmente. Em seguida, conduziu-os até a sala e, após lhes oferecer algo para beber, deixou o local. Marina olhava admirada para o salão, tudo naquela casa demonstrava a riqueza que os donos tinham. Ao ver um quadro na parede não se conteve, aproximou-se do objeto de arte e reconheceu imediatamente o dono daquelas pinceladas. Voltou-se para Kleber. Esta obra é de Portinari. Nunca vi uma tão de perto, estou encantada. Vejo que aprecia obras de arte, senhorita. Marina, respondeu a jovem, um tanto quanto sem graça ao ver a bela senhora que se postara à sua frente com um singelo sorriso nos lábios. Estendendo a mão para a secretária, Leonor falou. Muito prazer, sou Leonor, esposa do seu chefe. Doutor Alfredo fala muito na senhora, mas não imaginei que fosse tão bonita. Leonor abriu um sorriso. Marina a olhou com atenção, sentiu um carinho inexplicável pela senhora, que retribuiu o elogio, após medi-la disfarçadamente de cima a baixo.
Você também é muito bonita, além de ter uma qualidade que não possuo mais, a juventude. Venham, vou levá-los ao quarto de meu marido. Os dois a seguiram apreciando todos os detalhes da casa. Ao chegarem à imensa suíte, pediram licença e entraram. Alfredo estava deitado, sua aparência era um pouco pálida e abatida, mas ao ver a secretária tratou de se erguer na cama, após os cumprimentos, foi direto ao trabalho. As horas passaram rapidamente e Leonor entrou com uma bandeja nas mãos. Os três a olharam surpresos, pois estavam tão entretidos que nem perceberam as horas passarem. Desculpe interrompê-los. Você precisa se alimentar, Alfredo. E quanto a vocês dois, vão almoçar comigo na copa, não aceito desculpas. Kleber trocou olhares com Marina e respondeu. Bem, se a senhora, esposa do patrão, está mandando, quem somos nós para desobedecer-lhe? Os quatro riram prazerosamente, Marina pegou Kleber pelo braço e pediu licença, deixando o casal sozinho. Leonor, ao vê-lo sair, voltou-se para o marido e colocando a bandeja na cama comentou. Quando vejo esses jovens tão cheios de vida, fico pensando em Luísa e em nosso passado. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos de idade mudaria muitas coisas em minha vida. Por que diz isso? Por acaso não está feliz com a vida que lhe dei? Perguntou Alfredo após tossir. Leonor, ao perceber que o marido ficara incomodado com o comentário, tratou de se retratar. Não se trata de nós, amor, mas da vida em si. Agora coma este caldo verde, que Rita fez especialmente para você. Leonor deu um leve beijo na destra do marido e ao ver que ele conseguia se alimentar sem a sua ajuda pediu licença e foi até a copa onde os jovens a esperavam sentados à mesa. Rita, que esperava pela patroa para começar a servir a refeição, ao vê-la disse. Eu chamei os dois para virem à copa, senhora. Achei melhor eles a esperarem aqui. Obrigada, Rita. Vejo que Dolores está lhe ensinando bem o serviço, e, voltando-se para os jovens, elucidou, Dolores é meu braço direito, uma amiga de longa data que mora conosco. É nossa governanta e cuida de tudo aqui em casa, pena que precisou se ausentar por alguns dias. Sua única irmã está muito enferma e ela foi visitá-la no Rio de Janeiro. Marina passou levemente a língua nos lábios para umedecê-los. Aquela era sua chance de puxar uma conversa sobre o passado. Procurando pensar nas palavras certas respondeu. Eu adoraria conhecê-la, meu padrasto comentou a respeito de Dolores conosco e sua ajuda valiosa contra o regime militar. Sim, Dolores é uma mulher guerreira, no passado lutou por seus ideais, assim como eu e muitos que Rodrigo conhece. Leonor serviu-se de uma colher de arroz, passando a bandeja para a jovem, que após colocar 2 colheres em seu prato o entregou para Kleber, dizendo. Rodrigo tem o Dr. Alfredo em alta estima, acho tão bonito uma amizade como a de vocês. Marina abriu um sorriso de orelha a orelha. Kleber percebeu que o assunto incomodava a dona da casa e viu um brilho diferente passar pelos olhos da amiga ao fazer aquele comentário. Sem se envolver na conversa ficou apenas observando. Alfredo é grato a Rodrigo. Essa é uma longa história. Outro dia falaremos sobre isso. Agora, fale-me um pouco sobre você. Sei que tem um currículo invejável, Alfredo costuma pagar muito bem a quem lhe presta serviços, mesmo assim, se desejar arrumar um emprego em uma multinacional com probabilidades de crescimento na carreira conseguirá uma vaga rapidamente. Não sou tão boa assim, Dona Leonor, e depois como a senhora mesma disse, somos muito bem pagos pela empresa, sendo assim, sinto-me muito bem trabalhando para a sua família. Leonor não respondeu, mudou de assunto e colocou Kleber na conversa. Os três fizeram a refeição em palestra animada. Leonor gostou da moça, mesmo sabendo que Rodrigo a infiltrara em sua empresa para prejudicá-la e, com especial amabilidade, convidou os dois a conhecerem o jardim da casa. Kleber ficou boquiaberto com o tamanho da piscina que circundava todo o local. A senhora, ao vê-lo admirado, comentou. Alfredo mandou construir essa piscina quando Luísa entrou na adolescência. Esta casa é herança de seus pais e ele só mudou a arquitetura externa do jardim por causa da filha. Aqui Luísa passou as últimas horas de sua existência na carne.
Ainda não estamos preparados para voltar a usar este local de lazer. A senhora disse em existência na carne, por acaso é espírita? Perguntou Kleber querendo ser atencioso para com a senhora. Ainda não. Estou frequentando um centro kardecista de estudos e o dirigente do local é nosso amigo há muitos anos. Estou encontrando explicações para dúvidas que carrego comigo desde minha adolescência. Marina sentiu a sorte a seu favor, achou que Leonor estava carente com a perda da filha e começava a se apegar em uma crença reencarnacionista, que para ela era coisa típica de pessoas ignorantes que buscavam consolo ilusório na vida após a morte. Mostrando interesse, comentou: sabe que sempre quis conhecer um centro espírita. Gostaria de ter alguma prova de vida além túmulo. Kleber olhou de rabo de olho para a amiga, que fingindo não perceber o que aquele gesto do rapaz queria lhe dizer, fitou a dona da casa atentamente. Pois eu, no primeiro dia em que fui à reunião tive notícias de meu irmão desaparecido no regime militar. Caso queira, podemos combinar de irmos juntas um dia desses. Será um prazer, preciso conhecer essa doutrina. Leonor abriu um sorriso. Em seguida, os três voltaram para junto de Alfredo, que tratou de terminar seus afazeres e liberar os jovens no fim da tarde. No caminho de volta, Kleber, não conseguindo esconder o que ia em sua mente, comentou: percebi que está armando algo, não adianta esconder. Marina suspirou profundamente e lhe respondeu, ao trocar a marcha do carro: não vou esconder nada de você, tivemos um dia exaustivo. Amanhã na hora do almoço sairemos para conversar e prometo lhe esclarecer todas as suas dúvidas, afinal, sei que acabará me ajudando. Kleber não disse nada. Logo a moça parou o veículo em frente à estação de metrô e o jovem desceu, após lhe dar um leve beijo na face. Capítulo 9. RESPONSABILIDADE. Leonor ouvia uma canção no rádio quando sua mãe bateu à porta. Erudita, ao entrar no quarto da filha, balançou a cabeça negativamente. Não sei onde anda com a cabeça, Leonor, estou há horas chamando-a e você não me escuta. Mamãe, estou voando em meus pensamentos. Erudita passou os olhos sobre o aposento da filha e viu que o quarto estava de pernas para o ar e a menina folheava uma revista e ouvia música. Não sei o que será de sua vida, você não quer saber de nada, olha só para este lugar, está um caos. Precisa pensar no futuro. Neste ano terminará o ensino médio e até agora não pensou em arrumar um marido. Marido? A senhora não deve estar batendo bem dos pinos, mamãe. Marido, sim. Precisa parar de andar com essas moças aluadas que tem por amigas, pois se continuar ao lado desse tipo de gente não arrumará um bom partido. Leonor, contrariada, largou a revista que folheava. Conhecia muito bem a mãe para saber que aquela ladainha iria se estender e não querendo prolongar o assunto respondeu: tudo bem, façamos assim, eu termino meus estudos e entro para um convento. Viro uma carmelita descalça e não terá mais que se preocupar com o meu futuro. Leonor levantou-se de súbito, rodou nos calcanhares e saiu, deixando Erudita falando com as paredes. Em poucos minutos estava na rua. A tarde estava ensolarada naquele começo de outono, o que a deixou um pouco mais animada. Andou algumas quadras até parar diante de um pequeno sobrado, onde, após bater palmas, viu Lurdinha aparecer na janela e autorizar sua entrada. Na porta principal, a amiga a esperava com um sorriso nos lábios. O que aconteceu? Não marcamos de nos encontrar só à noite. Marcamos, mas a minha mãe começou a rezar uma missa para mim e fiquei sem ter para onde ir, por essa razão vim buscar abrigo na sua casa. O que Dona Erudita quer agora? Que eu me queis logo para que ela se veja livre de preocupações para comigo. Nossa, ela disse isso a queima-roupa. Claro que não, né, amiga? Mas quis dizer exatamente isso. Não a leve tão a sério. Minha mãe também vive implicando comigo, imagina que chegou a dizer que só ando com quem não presta. Lurdinha pegou na mão da amiga e a conduziu para o seu quarto, trancando a porta e colocando um disco dos Beatles no toca-discos. Logo o som de Rei Jude pôde ser ouvido no aposento. Lurdinha pegou uma vassoura e começou a dançar, imaginando que aquele objeto fosse o homem por quem estava apaixonada.
Leonor ria do jeito da amiga. As horas passaram rapidamente e quando Leonor chegou à casa encontrou a mãe entretida no fogão, sentiu um alívio e foi para o quarto sem ser incomodada. Marcelo entrou em casa pouco depois da irmã e, atraído pelo cheiro gostoso do tempero da comida da mãe, foi para a cozinha. Ao encontrá-la com uma colher de pau mexendo a sopa de feijão, deu-lhe um sonoro beijo. Você e sua irmã são dois irresponsáveis. Não sei mais o que fazer para demovê-los desse caminho de perdição. Do que está falando, mamãe? Estou falando da forma como vocês lidam com a vida. Sua irmã não quer saber de nada e ainda sai por aí com aqueles panos minúsculos que chama de saia. Desse jeito não conseguirá um casamento decente. E você está metido com essa política esquerdista. O pior é que seu pai aprova essas atitudes e eu fico sem voz ativa. Erudita começou a chorar, seu coração de mãe andava apertado, ouvira falar que alguns jovens começavam a desaparecer misteriosamente e que o governo estava por trás desses sumiços. Alguns conhecidos chegavam a acreditar que Costa e Silva havia construído um campo de concentração para torturar os jovens que se opunham ao governo. Marcelo, comovido com o choro doído da mãe, abraçou-a demoradamente. Quando a largou, sentiu que ela já estava bem mais calma. Passando as mãos pela face rosada da mãe, limpou algumas lágrimas que insistiam em cair e disse: Soube que seu Augusto e sua esposa andaram conversando com a senhora e papai a respeito do governo. Conhecendo bem Augusto, posso imaginar o que ele lhes disse, mas não quero que fique preocupada, mesmo porque as pessoas gostam de inventar histórias fantasiosas. Erudita não respondeu e Marcelo deixou o local e foi em direção ao quarto da irmã, encontrando-a à sua espera, pois iriam sair. O jovem contou-lhe sobre o estado emocional da mãe e ambos decidiram jantar com ela. Depois de mais de uma hora, rumaram para Santana, pois haviam marcado uma reunião com a turma a fim de discutirem os rumos que tomariam nos próximos meses. Quando chegaram ao local, encontraram vários jovens conversando, alguns bebendo cerveja ao lado de suas garotas. Alfredo conversava amigavelmente em uma rodinha de rapazes e, ao vê-los, pediu licença e foi ao encontro deles. Deu um leve beijo na face de Leonor e abraçou Marcelo dizendo: Pensei que não viriam. E perder a reunião? Nem em sonho. Minha mãe hoje teve uma crise nervosa e tivemos de ficar para o jantar. Ela está preocupada com Leonor, que não quer saber de arrumar um marido. Diga para sua mãe não se preocupar, que sua irmã não precisa arrumar marido, pois quando ela quiser se casar não faltarão pretendentes, brincou Alfredo, fazendo Marcelo rir e deixando a irmã desconcertada. Logo apareceram outros amigos para cumprimentá-los, o que foi recebido com alívio pela jovem que percebera o interesse de Alfredo por ela. Quando Rodrigo entrou no local encontrou a namorada conversando com um grupo de moças, que como ela acreditavam na liberdade da mulher e começavam a sonhar com um movimento feminista, que mudaria o rumo da sociedade. Rodrigo, ao ouvir o teor da conversa, pegou Leonor pela cintura comentando: Não se preocupem, gatinhas, quando eu for presidente deste país, criarei uma lei que garantirá total apoio às mulheres para tudo o que elas quiserem fazer de sua vida. As moças riram. Rodrigo levou a namorada para um canto isolado e a encheu de beijos. Antunes chamou a atenção de todos, que se juntaram para ouvi-lo. O jovem, após suspirar profundamente, pôs-se a falar. Esta semana ficamos sabendo do sumiço de 2 companheiros, o que nos deixou preocupados. Os militares não estão para brincadeira, por essa razão resolvemos intensificar nossa luta, não podemos deixar que eles calem nossa voz. Então vamos declarar guerra? Perguntou um dos jovens, fazendo Marcelo tomar a palavra para responder. Não estamos reunidos para declarar guerra a ninguém, mas sim para lutar com sabedoria pelos nossos interesses. Eu discordo, interpelou Rodrigo, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Não podemos lutar de forma pacífica, temos de dar nossa cara a tapa. Precisamos lutar, pois quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Todos concordaram.
Contagiados com as palavras de Rodrigo, decidiram lutar mais ativamente e combinaram de ir às passeatas e participar das greves organizadas pelos sindicatos dos trabalhadores na Grande São Paulo. Aos poucos, o grupo foi se dispersando. Rodrigo convidou sua turma para irem a um local mais tranquilo. Logo estavam em um campo isolado, que usavam para beber e conversar sem correrem o risco de serem incomodados pela polícia. Era um local de difícil acesso. Antunes olhou para o céu estrelado e sentiu uma brisa gelada, que o fez estremecer, passar por seu corpo. Teve medo pelo que estaria por vir e com essa sensação balançou a cabeça negativamente com o intuito de afastar aqueles pensamentos negativos, pois não era homem de se impressionar. Alfredo, ao vê-lo pensativo, chamou-o à realidade. Se não afastar o fantasma da insegurança que o cerca, é melhor desistir dessa luta. Por que diz isso? Por acaso pareço inseguro? Sim, seus olhos dizem que teme o futuro. Nosso ilustre amigo Almofadinha está virando médium, comentou Rodrigo, já um pouco alcoolizado. Alfredo não se preocupou em responder, pegou a chave do carro e comentou. Está ficando tarde, preciso acordar cedo amanhã, quem vem comigo? Eu, respondeu Marcelo, e, voltando-se para a irmã, prosseguiu, e você também vai. Não posso chegar em casa sem a sua presença, mamãe me mataria. Ela vai comigo, Marcelo. Vá na frente com seu amigo Almofadinha que vamos em seguida. Marcelo acompanhou Alfredo. Os dois fizeram o caminho de volta conversando animadamente. Ao chegar próximo à casa de Marcelo, o rapaz parou o veículo e ficaram conversando sobre o resultado da reunião enquanto esperavam pelo casal que chegou ao local mais de 20 minutos depois. Em seguida, ele deixou os irmãos na porta de casa e tomou seu rumo com um turbilhão de pensamentos. As semanas passaram rapidamente. Antunes e seu grupo intensificaram a luta contra o regime militar distribuindo panfletos explicativos a respeito do que o governo fazia com a população. O mês de junho chegou com muitas manifestações de protestos pelo mundo afora. No Brasil não foi diferente. No Rio de Janeiro uma manifestação contra a prisão de um líder estudantil resultou na prisão de mais de 300 estudantes. Aquele fora o estopim para o que viria a acontecer nos dias subsequentes. Dolores, não podemos deixar que nos façam de marionetes, precisamos ir às ruas e pedir o fim desse regime controlador. Eu sei, mas sinto medo, Frederico. Você é repórter e sabe como estão perseguindo os jornalistas. Frederico abriu um sorriso, não perderia aquela passeata por nada. Sem que Dolores pudesse continuar argumentando, pegou na sua mão. Era horário de almoço e os jovens estavam caminhando rumo à Avenida Rio Branco, no centro da cidade, após serem expulsos do pátio do MEC com violência. O centro comercial estava fechado. Dos edifícios próximos, as pessoas que estavam trabalhando saíram nas janelas. Dolores olhava à sua volta, um grito surdo de "abaixo a repressão" ecoava pelas ruas. Logo a cavalaria da polícia militar e os policiais do DOPS começaram a agredir estudantes e jornalistas. O tumulto se formou. Estudantes revoltados pegaram pedras e paus e tudo o que viram pela frente e enfrentaram a polícia. Dos prédios, cinzeiros e outros pequenos objetos eram lançados em cima dos policiais. As horas que se seguiram foram de sangue, dor e sofrimento, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para toda a nação. Foi assim que Dolores viu o namorado ser atingido por uma bala e cair no chão. Ela ainda tentou se aproximar, mas foi impedida por jovens que, assustados, começaram a correr no sentido oposto ao dos policiais, que atiravam sem dó. Sem conectar suas ideias, ela acabou desmaiando e foi socorrida pelos próprios estudantes, que a pegaram pelos braços e a levaram a um lugar seguro. A Avenida Rio Branco ficou mais de 6 horas interditada. Na passeata foram presas mais de 1000 pessoas, centenas de feridos e inúmeras viaturas da polícia foram incendiadas. Aquele era um sinal de que o povo estava insatisfeito com o rumo do país. Dolores recobrou a consciência com espasmos nervosos. Estava dentro de um dos edifícios para onde alguns jovens feridos tinham sido levados. Lembrou-se de Frederico e pôs-se a chorar, um choro doído, pois perdera seu grande amor,
o homem com quem desejara viver até o último dia de sua vida. Margarida, uma das jovens que estavam no local, ao vê-la chorosa, aproximou-se e, passando a mão em seu rosto, comentou: "Não fique assim, foi só um dia ruim." Dolores olhou nos olhos da moça que expressavam bondade e determinação e procurando sufocar o choro respondeu: "Não estou chorando por mim, mas por Frederico, ele só estava fotografando, nem jornalista era ainda. Olhe, não seja pessimista, há muitos feridos, e seu namorado pode estar entre eles. Quem lhe garante que ele não sobreviveu? Eu vi, ele levou um tiro a queima-roupa. Com certeza não resistiu. E agora, o que será de minha vida?" Margarida afastou-se e foi ao encontro de um rapaz que ajudava alguns feridos. Falou-lhe algo em seu ouvido e em seguida voltou em companhia dele, que abriu um leve sorriso e completou: "Não somos vítimas da tirania do governo, minha amiga. Somos soldados em guerra. Se seu namorado faleceu mesmo e você quiser se juntar a nós será uma honra." Dolores não respondeu, levantou-se e tentou ajeitar-se. Foi até o toalete indicado por Margarida e ao voltar sentiu-se mais revigorada. Precisava saber o paradeiro do namorado. Ao comentar com a nova amiga, esta resolveu ajudá-la. As duas saíram do local e foram direto ao IML, onde havia vários jornalistas, muitos à procura de desaparecidos. Só conseguiu autorização para reconhecer o corpo do namorado na tarde do dia seguinte. Isso porque Margarida entrou em contato com alguns amigos que carinhosamente as ajudaram. Foi naquele local, frio e sombrio, que Dolores deu seu último adeus a Frederico. Ao sair do IML sentiu o ódio brotar em seu peito. Por que o governo agiu com tanta brutalidade? O povo estava exercendo seus direitos, direito este que lhe fora confiscado, aniquilado. Quantos ainda teriam de morrer por lutarem por seus ideais? Não, aquilo não era justo. Foi com esses pensamentos que trincou os dentes e decidiu que daquele dia em diante lutaria com todas as suas forças para mudar aquela situação e ter de volta seus direitos de cidadã. Alfredo acordou cedo, arrumou-se e se dirigiu à copa. Encontrou a mãe tomando uma xícara de café com leite. Ela estava alheia a tudo à sua volta. Ao pegar o jornal que estava na cadeira, ele sentiu o sangue gelar. Não tinha visto o noticiário na noite anterior e foi com espanto que leu toda a matéria a respeito da Sexta-feira Sangrenta. Ao fechar o jornal, levantou-se e sem tocar em seu desjejum, deixou o local, indo direto para a casa de Marcelo, onde Leonor o recebeu e o convidou para entrar. Após oferecer o sofá para o amigo se sentar, comentou: "Marcelo ainda dorme, chegou em casa tarde da noite, estava com alguns amigos comentando o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. É exatamente sobre isso que vim conversar, fiquei sabendo hoje pelos jornais e estou muito preocupado com o nosso futuro." Preocupação não resolve, temos de ir às ruas para lutar contra os militares e mostrar para a população o que andam fazendo com a nossa pátria, respondeu Leonor sentando-se ao lado do amigo que, sem perceber, ficou estático diante dela. "Bom dia, meu amigo, o que o traz aqui tão cedo?" Bocejou Marcelo ao cumprimentar o amigo ainda da escada. "Vim conversar um pouco com vocês. Estou chocado com o desfecho da passeata de ontem." "Nós também. Cheguei a ligar para a sua casa, mas sua mãe disse que estava em viagem de negócios." "Minha mãe é exagerada, fui até o interior do estado, pois meu pai está vendendo alguns alqueires que possui em Ribeirão Preto. Passei o dia por lá e só fiquei sabendo do que aconteceu hoje cedo." Marcelo nada respondeu. A conversa que teve com João na noite anterior o deixou preocupado. Quando resolveu entrar para um grupo contra o governo, não imaginou que a situação pudesse chegar àquele ponto. Muitos estudantes e jornalistas estavam sendo mortos e perseguidos, as prisões estavam acontecendo em massa e ele não queria ser o responsável por nada de ruim que pudesse acontecer com aqueles jovens do seu grupo. Ao expor seus sentimentos para João, este o recriminou dizendo que todos estavam cientes de seus atos e que a luta não era de um grupo específico, mas sim de uma nação representada pelos estudantes e guerrilheiros, que tinham total consciência da situação. "Se eu fosse você, Alfredo, deixaria essa luta para lá e tomaria conta dos negócios de seu pai,
comentou Marcelo ainda com a lembrança viva da conversa com João. Você enlouqueceu, meu irmão? Não, Leonor, esse conselho serve para você também. Não quero mais vê-la metida com política. Você não pode decidir o que devemos ou não fazer de nossa vida, meu amigo, se tentar fazer isso estará se igualando aos militares, retrucou Alfredo. Talvez você esteja certo, mas não quero que aconteça nada de ruim com nenhum de vocês. Sei que está com medo por nós, mas somos maiores de idade e sabemos exatamente os perigos que corremos, portanto, não me venha com esse discurso. Vim aqui para lhe dizer que quero intensificar minha ajuda ao grupo. Marcelo não respondeu, seu coração pedia para deixar seus amigos fora daquela história, mas como Alfredo mesmo lhe disse, ele não poderia decidir por eles, o que o deixou um pouco mais tranquilo. Os dois passaram a conversar sobre o que acontecera e os planos que tinham em mente. A um toque na tela, Baltazar deu fim à imagem dizendo: Por hoje é só. Vocês precisam refletir sobre tudo o que viram até este momento. João olhou para Marcelo que, percebendo o que ia no íntimo do amigo, comentou: Hoje sei que fui pretensioso ao acreditar que seria responsável pelo que pudesse acontecer com os outros. Mera ilusão, cada ser é único, pensa e age por si só. Culparmos-nos pela vida alheia é o mesmo que acreditar que se tem poder sobre as atitudes das outras pessoas. Mas se você não tivesse convidado meu pai, provavelmente ele não se aliaria a nenhum grupo esquerdista. Já pensei exatamente dessa forma. Contudo, revendo os meus conceitos e observando a vida, posso lhe afirmar que nada acontece por acaso e que cada um é responsável pela sua vida. Veja, Rodrigo é obcecado pelo desejo de vingança contra Alfredo, Leonor e Dolores a ponto de criar uma criança com o intuito de usá-la para prejudicar seus inimigos. O que ele ainda não aprendeu é que cedo ou tarde terá de responder por suas atitudes perante as leis universais. Você fala em leis universais como se o universo fosse um grande tribunal de justiça. Não seria Deus o responsável por esse julgamento? Perguntou Luísa querendo entender aonde o nobre amigo queria chegar com aquela conversa. Não, Deus é Pai amoroso. Fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos com o passar do tempo. Quando falo em leis universais não estou me referindo a um tribunal onde anjos e demônios depõem contra ou a favor de uma pobre alma que acaba de desencanar, mas sim de uma energia de amor, energia que criou tudo à nossa volta, porque se Deus é amor, tudo o que ele criou é a pura manifestação desse sentimento. Quando fazemos mal para outras pessoas ou para a natureza, estamos transgredindo a lei do amor, que, rapidamente, ou não, de acordo com a nossa evolução espiritual, tratará de nos mostrar, por meio de provas da vida que estamos errados. Apenas quando mudamos nossa forma de agir é que aprendemos de fato a lição e entramos em sintonia com essa força maior, assim, tudo em nossa vida se torna mais leve. Quanto a Deus, Ele conhece nossa essência. Foi para isso que Cristo veio à Terra, para nos mostrar o caminho, que nada mais é que a lei do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo, foi a máxima apresentada por Cristo a seus seguidores. Essa é a lei do amor, se conseguirmos amar Deus a ponto de entregar nossa vida em suas mãos e ver em nosso próximo um irmão tão necessitado de amor quanto nós, e só fizermos por ele o que desejamos a nós mesmos, estaremos mudando nossa essência e, pouco a pouco, como numa corrente positiva, conseguiremos mudar o mundo, interpelou Baltazar. Marcelo, percebendo que ainda restavam dúvidas, tomou a palavra: devemos levar em consideração que somos energia em movimento e que nossos pensamentos geram uma força poderosa. Ao cultivarmos ódio no coração e envolvermos o ser odiado em pensamento, entramos em sintonia com as energias da pessoa. Se ela não tiver uma atitude mental de fé em Deus e em sua capacidade interior, será atingida por essas emanações. Não podemos esquecer que a energia que emanamos aos outros sempre retorna para nós, num efeito bumerangue. Portanto, se seguirmos o conselho de Baltazar estaremos imunes a energias contrárias às do bem. Baltazar, ao ver os três pensando em tudo o que fora falado, terminou a reunião com uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade dada àqueles que ali estavam tentando aprender a ser melhores. Capítulo 10.
A vida tem suas razões. Kleber entrou no metrô pensativo. Marina passara a semana prometendo-lhe contar seu segredo e o deixou apreensivo. Não gostava de se envolver em problemas alheios. Alfredo era um excelente patrão e não queria se indispor com ele, pois além de gostar dele tinha medo de perder o emprego. Com esses pensamentos viu as estações passarem rapidamente por suas vistas. Ao chegar à estação da Sé, desceu do veículo e se dirigiu para a escada rolante que dava acesso à linha que ia para o Jabaquara. Era noite de sexta-feira e muitos jovens utilizavam do transporte público para irem a barzinhos concentrados na área central da cidade. O veículo parou na estação Liberdade, e o jovem desceu. Marina havia combinado de encontrá-lo em um sushi bar, naquele bairro de tradição japonesa. Ao chegar ao local, ele se sentou e pediu um refrigerante. A jovem não demorou a chegar. Você é pontual mesmo morando no fim do mundo. Como consegue essa façanha? Perguntou Marina, dando um leve beijo na face do jovem e sentando-se ao seu lado. Onde moro as pessoas também são educadas e já sabem o tempo que levarão de um bairro a outro da cidade. Assim fica fácil chegarmos a um local com pontualidade. Você é que precisa parar com essa mania de analisar as pessoas pela conta bancária. Não se trata disso. Já vi que está mal-humorado. É melhor mudarmos de assunto. Marina abriu um sorriso e chamou o garçom, pedindo uma cerveja. Após ser servida, fixou seus olhos nos de Kleber. Sei que me acha insuportável, e talvez eu seja mesmo, afirmou. E, voltando sua atenção para o copo, tomou um gole do líquido e prosseguiu depois de suspirar profundamente e criar coragem. Nasci aqui e ainda muito pequena fui morar no Chile, onde meu pai conseguiu exílio político. De lá, fomos para os Estados Unidos, mas não sei muito sobre esse tempo porque minha mãe detesta tocar no assunto. O que sei é que meu pai morreu e mamãe se apaixonou pelo traste do Rodrigo e acabou se casando com ele. A primeira lembrança que tenho da infância é de Rodrigo me batendo e maltratando minha mãe, que nunca me defendeu. Cresci sendo espezinhada por aquele escroto humano. Sei de muitas histórias de padrastos e madrastas que maltratam os enteados. Não é fácil. Marina tomou mais um gole da bebida e encheu novamente o copo, prosseguindo. Não estou lhe contando isso para me fazer de coitadinha, pois sabe que detesto gente com esse perfil. Sei que não posso mudar o passado, mas posso mudar o presente e aí é que está o meu problema. Marina fez breve pausa ao ver que Kleber a fitava com um olhar encorajador e continuou. Rodrigo tem uma mente doentia, ele me criou para ajudá-lo a se vingar de Alfredo. Foi para isso que voltamos a este país. Sei que vai me dizer que sou maior de idade, que não preciso me submeter às chantagens dele. Mas não é tão fácil assim. Se eu não fizer exatamente o que ele quer, minha mãe sofrerá as consequências. Kleber a fitou nos olhos e percebeu que ela estava sendo sincera, mas havia algo naquela história que não se encaixava. Procurando compreender melhor a situação, comentou. Essa sua história está muito mal contada. Por que alguém passaria 20 anos esperando uma criança crescer para depois prejudicar um desafeto? E sua mãe? Por que é tão submissa a ele a ponto de deixá-lo usá-la dessa forma? É exatamente para essas perguntas que tento achar as respostas. Rodrigo odeia Alfredo, mas nem minha mãe sabe o porquê. Por outro lado, sinto que ele a usa por algum motivo obscuro que ela não quer me contar. Resultado, fico nas mãos dele, pois mesmo que eu queira me rebelar, contar tudo a Alfredo e seguir meu caminho, minha mãe sofrerá nas mãos dele, que já deixou bem claro que caso eu não faça o que ele quer, ela sofrerá ao seu lado. Entendeu agora a minha situação?